O milagre da imaginação. Em 1944, uma pequena menina espanhola morava a pouca distância de mim. Eu conhecia bem sua família e de vez em quando ia à sua casa visitar seus pais. Ela havia feito 8 anos e frequentava diariamente a escola paroquial do lugar. Há meses, aquela menina vinha pedindo a seus pais uma bicicleta para passear no Parque Central e a resposta constante de sua mãe era a seguinte: deixe de me aborrecer. Você sabe que estamos em guerra e que por isso não há bicicletas no mercado. A menina, entretanto, insistia no pedido, apenas para aborrecimento de seus pais. Era uma menina forte e disposta, que vivia brigando com os meninos da vizinhança e que, vez por outra, arranjava um olho negro. Uma noite eu lhe disse: Mary, você pode conseguir a sua bicicleta e eu sei como. Seus olhos começaram imediatamente a brilhar e ela, muito tensa, perguntou-me: como? Eis o colóquio que tivemos, autor. Vá imediatamente para a cama e feche os olhos. Imagine então claramente que seus 2 amiguinhos estão andando na sua bicicleta no Parque Central e veja como estão risonhos. Deus deseja que você divida sua bicicleta com seus amiguinhos, para fazê-los também felizes. Mary, está bem, se é isso que Deus deseja que eu faça, estou de acordo, mas mamãe me disse que Papai Noel não poderia trazer-me uma bicicleta no Natal e faltam apenas 2 semanas. Autor, faça como lhe disse. Quando estiver na cama, feche os olhos e imagine-se andando de bicicleta no Parque Central. É importante que você veja também os seus amiguinhos andando na sua bicicleta, como já lhe disse antes. Veja-os rindo e cheios de alegria. Você obterá a sua bicicleta. Deus dirá a Papai Noel onde pode encontrar uma. Agora vá dormir e durma um sono bastante profundo. No dia seguinte, ao entardecer, por volta das 6 horas, Mary, que se encontrava numa loja de artigos variados em companhia de uma outra menina, começou subitamente a chorar. Uma senhora que estava próxima, observando o fato, perguntou-lhe suavemente: o que houve, minha menina? Alguém a machucou? Mary responda-lhe: não senhora, mas ontem à noite um homem esteve em nossa casa e disse-me que Deus diria a Papai Noel onde poderia encontrar uma bicicleta para trazer-me no Natal. Já está ficando escuro e a bicicleta ainda não apareceu. A senhora ficou sensibilizada e disse-lhe: esse homem não tinha o direito de dizer-lhe tal coisa. E tomando a menina pela mão, levou-a até o seu apartamento nas proximidades e deu-lhe uma bicicleta que pertencera à sua filha, que falecera há 2 anos, dizendo-lhe que sempre desejara poder dá-la a uma criança que acreditasse em Deus. Este é o poder da imaginação. Seja feito segundo a vossa fé. Mateus 9 versículo 29, porque ele não obtinha resultados tangíveis. Falei recentemente com um homem que havia ido à falência, que havia perdido até a própria casa e que ainda por cima sofria de artrite, e quanto mais lutava para recuperar-se, mais afundava em dificuldades. Estava em um círculo vicioso. Perguntou-me ele: por que nada consigo? Frequento regularmente a igreja, faço minhas orações, leio os salmos e tenho feito o bem a muita gente. Por que estou sendo punido por Deus? É verdade que ele ia à igreja regularmente e fazia suas orações, mas consegui descobrir que a razão pela qual não obtinha resultados tangíveis, apesar de seus esforços e orações, residia no fato de, há mais de 10 anos, odiar um sócio seu. Ele vinha sendo prejudicado por um sentimento de vingança e maldade e por sua obstinação em não perdoar, invocando sempre imprecações e maledicências contra aquele seu sócio. Esse seu estado de espírito constituía na realidade o seu bloqueio. Fiz-lhe ver que seus pensamentos com relação ao sócio, por serem de ódio, de vingança e de rancor, geravam emoções negativas em seu subconsciente que, necessitando de extravasamento, o fazia sob a forma de limitações e deficiências, que se manifestavam finalmente como doenças e através da falência. O remédio para essa situação foi fácil e consistiu em buscar sintonia com a paz interior de Deus e no reconhecimento de que a sua sabedoria, existente em seu íntimo, lhe proporcionaria uma recuperação divina sob a forma e na oportunidade da sua escolha. Ele depositou suas esperanças em Deus, a fonte inexaurível, origem de todas as coisas, e começou diariamente a abençoar o homem que odiara e a proclamar-se como um elemento de Deus difusor de paz, saúde, harmonia e abundância. Em poucos meses, a situação modificou-se completamente para melhor e ele passou a sentir-se como se estivesse na crista de uma onda que o conduzia para o sucesso, a prosperidade e a consecução dos seus objetivos. Uma refugiada de guerra obtém resultados maravilhosos. Uma mulher bonita, encantadora e dotada de boa formação religiosa assiste, todos os domingos pela manhã, a minhas preleções em Los Angeles e certa vez contou-me uma história fascinante sobre a sua infância, passada sob as mais sórdidas e miseráveis condições. Ela crescerá em uma espécie de gueto, na Rússia, onde sistematicamente se verificava uma série de violências contra os judeus. Em geral faminta e andrajosa, acalentava o desejo indomável de ir para a América estudar música, de romper as barreiras sociais e de corajosamente libertar-se da servidão em que vivia. Ao irromper a guerra, alistou-se voluntariamente como enfermeira no exército russo e posteriormente foi feita prisioneira pelos alemães, dedicando-se ao tratamento de todos os demais prisioneiros do campo de concentração.
Enquanto trabalhava, cultivava, entretanto, a imagem mental constante de estar abraçando um tio seu que vivia em Los Angeles, podia até mesmo, em sua mente, ouvi-lo dizer repetidamente: "Seja bem-vinda à América." E todas as noites adormecia ouvindo a voz imaginária do seu tio dizendo-lhe: "Seja bem-vinda à América." Com a chegada das forças americanas ao campo de concentração em que se encontrava confinada, ela passou a servir-lhes de intérprete. Mais tarde, veio a enamorar-se de um oficial de infantaria americano e acabou por encontrar um meio de ir para os Estados Unidos. Hoje em dia, é uma musicista maravilhosa e uma professora de música esplendida, sendo adorada por todos os seus alunos. Possui uma renda formidável, vive em um bairro muito elegante e dispõe de todo o dinheiro de que necessita para fazer tudo o que deseja, inclusive viajar frequentemente para muitas partes do mundo. Essa mulher é uma demonstração de como se pode ir da pobreza à riqueza e conseguiu realmente atingir a mais alta posição em matéria de realização humana. Jamais permitiu que o ressentimento, a amargura e o ódio envenenassem a sua alma, sempre soube da existência, em seu íntimo, de uma força que lhe permitiria triunfar sobre todas as vicissitudes do mundo e ascender às maiores alturas. Sua passagem bíblica favorita é a seguinte: "De que modo vos trouxe sobre asas de águias e vos cheguei a mim." Êxodo 19, versículo 4. 3 palavras produzem riqueza. Uma atriz de cinema disse-me ter obtido resultados maravilhosos após haver afastado da sua mente as más ideias e os pensamentos nefastos que frequentemente a povoavam. Para isso usava com convicção as palavras alegria, sucesso, riqueza, adotando o hábito de murmurá-las para si própria enquanto arrumava a casa. Após a repetição dessas palavras durante 10 ou 15 minutos, ela se sentia reconfortada e com sua mente estimulada. Desde então, sempre que se sentia reconfortada e com sua mente estimulada. Desde então, sempre que se sentia deprimida por causa das finanças ou com falta de contratos, começava a cantarolar repetidamente aquelas 3 palavras. Ele descobriu que essas 3 palavras tinham um poder tremendo por traduzirem elementos invisíveis mas altamente poderosos existentes em seu subconsciente. Em vista disso, fixou a mente em suas formas materiais, fazendo com que afinal viessem a se concretizar em sua vida. Nunca deixou de ter um contrato a cumprir e há 8 anos que seu tempo tem estado tomado, indo de um sucesso para outro. Sua descoberta consistiu na verdade muito simples de que as condições e circunstâncias de sua vida eram causadas pelo seu próprio estado de depressão e preocupação. A mudança do seu estado de espírito, geralmente dominado pelo medo, pela preocupação e pela depressão, fez com que as circunstâncias exteriores prontamente melhorassem. Comece desde logo a cantar sua silenciosa canção de triunfo, alegria, sucesso, riqueza, que coisas maravilhosas acontecerão em usa vida. Deus deseja que você seja rico. A lei da vida é de abundância e não de pobreza. Deus é infinito, inexaurível e ilimitado, fonte eterna de recursos em profusão. Você dispõe de um elemento de apoio infinito, pois sendo os recursos de Deus infinitos os seus também o são, porquanto você e ele constituem um único ser. Deus deu-lhe mãos com as quais pode tocar as suas melodias e também construir lindas estruturas, edifícios e templos dedicados à sua glória e honra. É desejo de Deus que você demonstre os seus talentos de uma forma maravilhosa. Deus dotou-o de voz para que cante para todos suas canções de amor e de olhos para que possa ver línguas em árvores, sermões em pedras, canções em córregos e Deus em todas as coisas. Seu desejo de dançar é uma forma encontrada por Deus para revelar-lhe que o universo é uma dança de forças e que todo o mundo é uma dança de Deus. Seu desejo de pintar um pôr do sol traduz a expressão, através de você, da beleza indescritível de Deus. Seus ouvidos lhe foram dados para ouvir a música divina e sua voz suave e firme dados para ouvir a música divina e sua voz suave e firme dizer-lhe: "Este é o caminho, siga por ele." Seu desejo de viajar e de explorar o mundo traduz a vontade de Deus em fazer com que você conheça e explore as suas maravilhas a fim de apreciar a beleza, a ordem, a simetria, o ritmo e a proporção de todas as coisas. Deus deseja que você seja feliz, jovial e livre, que viva numa casa luxuosa e que se vista elegantemente. Deus deseja que você tenha uma vida gloriosa e triunfante. Porque Deus é o que realiza em vós o querer e o executar. Filipenses 2 versículo 13, segundo nos diz S. João. O desejo de riqueza que você possui é a revelação infinita de suas riquezas e de suas palavras. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Lucas 15 versículo 31. Síntese do capítulo 8. Pense nestas coisas. 1. A natureza é exuberante, extravagante e abundante. As leis da vida visam a proporcionar-lhe riquezas ilimitadas. 2. As pessoas dotadas de atitude mental estreita e frugal atraem aquelas que possuem o complexo da pobreza e jamais ficam ricas. 3. Pense claramente no objeto que deseja, veja-o em sua sala e com mãos imaginárias procure sentir a sua solidez e tangibilidade, que ele se tornará realidade. 4. Quando se aceita mentalmente alguma coisa como verdadeira, o subconsciente faz com que ela venha a se concretizar sem que se saiba como. Por exemplo, da mesma forma que uma pessoa totalmente estranha deu uma bicicleta de presente a uma menina que rezava para ganhar uma. 5. Pensamentos de ódio, rancor e vingança bloqueiam seus desejos de riqueza, pois fazem com que a riqueza se afaste de você ao invés de atraí-la.
Deseje a todos aquilo que deseja para você mesmo, pois esse é o segredo para a obtenção de riquezas. 6. Existe uma fórmula para se fazer uma fortuna de milhões de dólares. Reitere essa verdade com sentimento, convicção e persistência e terá todas as riquezas de que necessita durante toda a sua vida, além de prosperidade superior a todas as suas expectativas. 7. Há 3 palavras que realizam maravilhas. Cante-as e inscreva-as em seu coração: alegria, sucesso, riqueza. Elas são verdades de Deus e também são verdadeiras para você. 8. Deus deseja que você seja feliz, rico, jovial e livre e também que tenha uma vida de maior abundância. Há em Deus plenitude de alegria e ausência absoluta de escuridão. Capítulo 9. Todos os negócios são de Deus. Todas as formas de atividade deste mundo são parte da ação onipresente de Deus. Há somente um poder supremo que ativa e anima todas as coisas e pessoas. Pode-se falar de atividades espirituais e seculares, mas todo trabalho é na realidade espiritual quando se põe amor naquilo que se faz e quando é feito em honra e para a glória de Deus. Um carpinteiro que faz uma casa dentro de princípios universais, que sente prazer naquilo que está fazendo e se rejubila em ser útil aos outros está realizando o trabalho espiritual, da mesma forma que um sacerdote ao explanar o significado dos 10 mandamentos. Ao se fazer uma lâmina ou creme de barbear, um automóvel ou qualquer outra coisa nova, o desejo é o de servir aos outros jovialmente e de contribuir para a humanidade de certa forma útil e construtiva, aplicando a regra de ouro em todas as transações. Você estará trabalhando para Deus e Ele, por sua própria natureza, também estará trabalhando para você, e quem então poderá estar contra você? Não há, portanto, poder algum na terra ou no céu para impedir o seu sucesso e a sua prosperidade nos negócios. Oração de prosperidade nos negócios. Sei e acredito que meu negócio é também um negócio de Deus, de quem sou sócio em todos os meus empreendimentos, pois sua luz, amor, sinceridade e inspiração enchem totalmente minha mente e meu coração. Soluciono todos os meus problemas depositando integralmente confiança no poder divino existente em meu íntimo e sei que essa presença me apoia sob todos os aspectos. Sinto-me agora em segurança e em paz. Estou hoje possuído de completa tranquilidade, pois há sempre uma solução divina para todos os meus problemas. Compreendo perfeitamente todas as pessoas e sou por elas também compreendido. Sei que todas as minhas relações comerciais estão de acordo com a lei divina da harmonia, como também que Deus se acha presente em todos os meus clientes e fregueses. Trabalho em harmonia com todas as pessoas para que a felicidade, a prosperidade e a paz reinem supremas. Deus é o verdadeiro empregador. Uma jovem senhora que trabalhava para uma grande organização de âmbito continental relatou-me o seguinte: eu costumava mudar frequentemente de emprego, buscando ganhar mais dinheiro e me aperfeiçoar. Desde, entretanto, que me convenci de que Deus era o meu verdadeiro empregador, de que eu trabalhava para Ele e de que todas as riquezas me eram proporcionadas por Ele, passei a desfrutar de ótima situação e a perceber magnífico salário, isto 6 anos atrás. Trabalho agora como vice-presidente executivo da empresa. É a coisa mais maravilhosa do mundo verificar que Deus é o único empregador e que não se está trabalhando para homens e sim para Ele. Agora canto, rio e me rejúbilo com o meu trabalho, sentindo-me em segurança e em paz. É maravilhoso. Como encontrar o verdadeiro patrão? Alguns anos atrás, um profissional de farmácia visitou-me em Dallas, no Texas, queixando-se de que seu patrão era petulante, estapafúrdio e rabugento e ainda por cima muito difícil de lidar-se. Disse-me ainda ele: a única coisa que me retém ali é o salário, que é bom, mas eu o detesto tanto, que chego a me sentir como se estivesse queimando por dentro. E, além disso, todos os outros assistentes já foram promovidos, menos eu. Esse jovem rapaz havia instalado ditadores, déspotas e bandidos em sua própria mente sob a forma de sentimentos de ódio, ressentimento e rancor. Essa atitude mental negativa dominava-o inteiramente e comandava todos os seus pensamentos, sentimentos e reações. Expliquei-lhe que o exterior sempre reflete o interior, que ele se estava magoando e impedindo o seu próprio sucesso profissional e financeiro e que o seu ressentimento e hostilidade não pagavam dividendos. Ele prontamente percebeu que o modo como se sentia interiormente era determinado por sua forma de pensar. Mudou então visceralmente de atitude mental e incutiu em sua mente ideias de sucesso, harmonia e prosperidade, com as quais passou a viver alimentando-as regular e sistematicamente, intencional e sinceramente. Adotou como norma desejar paz, harmonia e felicidade a seu empregador. Algumas semanas mais tarde, descobriu que essa sua nova atitude era o seu verdadeiro patrão e que o controle da sua vida era, sem dúvida, função das ideias existentes em sua mente. Constatou também, pouco depois, que a atitude do seu empregador para com ele também se modificara, indo a ponto de promovê-lo a gerente de uma de suas filiais com um considerável aumento de salário. Sua mudança de atitude havia obviamente transformado tudo. O segredo do sucesso em vendas.
Há pouco tempo estive conversando com um jovem vendedor cujos rendimentos anuais vão aproximadamente a $25.000 e que me disse ser o seu primeiro pensamento nas vendas o de servir, que sempre procura fazer com que o seu cliente ganhe ou economize dinheiro e que jamais tira vantagem, de qualquer espécie, dos seus clientes. Disse-me também que nunca procura impingir a seus clientes mercadoria que os mesmos não possam realmente usar ou vender. Quando não pode atender ou suprir as necessidades de um cliente, disse-me que sempre lhe indica uma outra pessoa que possui aquilo que o cliente deseja. Isto, disse-me ainda, é simplesmente a regra de ouro em ação. Todos os seus clientes o estimam profundamente. É verdade que, com esse procedimento, já perdeu muitas encomendas, mas por outro lado ganhou centenas delas e seu total de vendas anuais supera o de todos os outros vendedores da companhia. A sinceridade, honestidade e zelo desse rapaz transmitem-se ao subconsciente de seus clientes que, por sua vez, lhe retribuem com confiança e crédito. A prática da regra de ouro é o segredo do seu sucesso nas vendas, assim como da sua subsequente promoção a uma função de nível executivo. O verdadeiro segredo está em tratar seus clientes exatamente da mesma forma como você gostaria de ser tratado por eles, se a situação se invertesse. Diga ao seu cliente, freguês ou comprador da sua casa ou terreno aquilo que você gostaria de ouvir, se ele estivesse comprando a sua mercadoria ou o seu terreno. Ao proceder desse modo, todas as pessoas do mundo se sentirão compelidas a fazer-lhe o bem e você se transformará em um fabuloso sucesso como vendedor. Sua voz pode ser a voz de Deus. Conheci um rapaz de 17 anos nascido em Nova York num lugar chamado de Cozinha do Inferno que assistiu a algumas preleções que fiz naquela cidade muitos anos atrás. Aquele rapaz era dotado de uma voz maravilhosa, embora não cultivada e sem qualquer treinamento profissional. Disse-lhe, naquela oportunidade, que a imagem a que sua mente desse atenção se fixaria em seu subconsciente e viria a se tornar posteriormente em realidade, pois que sempre há uma reação do subconsciente estimula pela imagem mental formada conscientemente em sua mente. Esse rapaz passou então, ao chegar em casa, a sentar-se sossegadamente em seu quarto, a relaxar totalmente o seu corpo e a imaginar-se vividamente cantando ao microfone, chegado até o ponto de sentir o instrumento, e afirmava com convicção: minha voz é a voz de Deus, canto de forma majestosa e gloriosa. E ouvi-me congratular-me com ele pelos magníficos contratos assinados e gabar a excelência da sua voz. A sua atenção e devoção, regular e sistemática, aquela imagem mental acabou por impressionar profundamente o seu subconsciente. Pouco tempo depois, um famoso professor de canto de Nova York ofereceu-se para dar-lhe lições gratuitas várias vezes por semana, pois em sua opinião as possibilidades do rapaz eram muito boas. Por fim, veio assinar um contrato que lhe proporcionou a oportunidade de viajar para cantar nos melhores salões da Europa, da Ásia, da África do Sul, e de muitos outros lugares. Suas dificuldades financeiras acabaram-se, pois o contrato incluía também uma remuneração substancial. Seus talentos ocultos e sua habilidade em revelá-los constituíam suas verdadeiras riquezas. Seu negócio era também um negócio de Deus, uma vez que seus predicados naturais para cantar eram uma dádiva sua. Sua voz pode também ser a voz de Deus em suas atividades diárias, se você realmente se dispuser a liberar o seu poder infinito. Modo seguro de prosperar. Um sacerdote amigo meu disse-me certa vez que, em seus primeiros dias como padre, ele e sua igreja haviam tido muitas dificuldades financeiras, mas que finalmente descobriram um modo seguro de expandir-se e de prosperar. Esse modo consistia em fazer a si próprio estas duas perguntas: como posso ser mais útil para os meus semelhantes, e como posso contribuir mais para a humanidade? Eis a técnica ou processo que usava e que lhe deu resultados maravilhosos. Ele afirmava convicta e sinceramente: Deus me revela os melhores meios de apresentar as suas verdades aos meus semelhantes. Quase imediatamente recursos começaram a surgir, permitindo-lhe dentro de poucos meses pagar a hipoteca da igreja e não mais deixando que viesse a se preocupar com dinheiro. Da mesma forma, você também jamais terá de se preocupar com dinheiro para a expansão do seu negócio, se incutir em sua mente o seguinte: Deus me revela os melhores meios de servir aos meus semelhantes. Destarte, ideias novas e criativas lhe ocorrerão e seus negócios prosperarão sob todos os aspectos. Como vir a dirigir uma empresa de $200 milhões? Após uma preleção na cidade de Phoenix, no Arizona, um homem veio conversar comigo e disse-me que, quando era gerente de vendas de uma determinada organização, havia sofrido um colapso nervoso e também um ataque cardíaco em consequência da pressão, da tensão e da disputa política existente na organização. Havia, entretanto, depois de totalmente recuperado, retornado às suas funções e adotado o seguinte procedimento: todas as manhãs, fechava a porta do seu escritório e passava de 10 a 15 minutos conversando ou comunicando-se com Deus. Proclamava que sua inteligência infinita dirigia todas as suas atividades do dia, que o amor e a harmonia divinos prevaleciam sempre sobre a discórdia, que todas as suas decisões, apreciações e compras seriam orientadas pela sabedoria de Deus e que seu intelecto, som a sua bênção, lhe revelaria o plano perfeito a cumprir e o caminho a seguir.
Sinceramente declarava que Deus conhecia todas as respostas dos seus problemas e que ele se considerava uma criatura de Deus, que quando recorria à sua sabedoria suprema era sempre atendido. E protestava sinceramente: a lei e a ordem divinas dirigem os meus atos, a junta de diretores e toda a organização. Eu irradio amor, paz, prosperidade e sinceridade para todos. E mais ainda, após a adoção de tal procedimento, jamais perdeu um dia de trabalho, passando a sentir-se cada vez mais saudável e feliz. Novas e criativas ideias para a expansão e promoção dos produtos da companhia continuamente lhe ocorriam, fazendo com que o negócio progredisse além de qualquer expectativa. Foi-lhe inclusive facultado galgar a escada do setor executivo, vindo, em menos de 2 anos, a ser eleito presidente de uma enorme corporação com um salário fabuloso. Aquele homem conseguiu provar a si próprio que os negócios de Deus são sempre prósperos, e você pode fazer o mesmo. O dia de hoje não está hipotecado se você não pode amortizar a hipoteca hoje, não dispõe de recursos para pagar determinadas contas ou está antecipando o fracasso. Lembre-se de que tudo o que tem a fazer é modificar o seu atual modo de pensar para que as condições também se modifiquem. O seu comportamento é a expressão constante da sua atividade mental. O que lhe acontece a cada momento é apenas decorrência do pensamento e do sentimento. Pense de forma correta no presente, pois o futuro é sempre a manifestação do pensamento presente. Modifique logo o seu modo de pensar, de forma a torná-lo harmonioso, pacífico e promissor. Suas dificuldades presentes são consequência do seu modo de pensar atual. Não existe tempo ou espaço para a mente divina. Seu bem-estar consiste literalmente no momento presente. O passado e o futuro são também pensamentos presentes, pois o ato de pensar somente pode ser exercido no momento presente, o momento que se vive. A modificação desse momento implica também na do seu próprio destino. O único momento passível de controle é o momento presente, o que justifica a antiga expressão dos místicos hindus: Deus, seu bem-estar, é o presente eterno. 3 etapas para o sucesso comercial. Uma jovem senhora era dona de um elegante salão de beleza. Sua mãe, entretanto, ficou doente, levando-a a permanecer tempo considerável em casa para tratá-la e a negligenciar o seu negócio. Durante sua ausência, 2 de seus empregados deram um desfalque, deixando-a seriamente endividada. Decidiu ela, então, usar as 3 etapas que se seguem para se refazer das perdas sofridas. Primeira etapa: imaginou que o gerente do banco local a cumprimentava pelos substanciais depósitos bancários que vinha fazendo e deixava-se ficar assim imaginando por aproximadamente 5 minutos de cada vez. Segunda parte: em sua imaginação, ouvia sua mãe dizer-lhe que estava muito feliz por saber que seu negócio ia muito bem e por ter fregueses tão maravilhosos. E permanecia, feliz e alegre, a ouvir sua mãe falar dessa maneira por cerca de 3 a 5 minutos. Terceira parte: pouco antes de ir para a cama, afirmava: estou proporcionando a todos um serviço magnífico e Deus, por meu intermédio, abençoa todas as pessoas que comparecem a meu salão. Em menos de 3 semanas, seu negócio começou a prosperar extraordinariamente a ponto de obrigá-la a admitir novos empregados, e nesse intervalo de tempo veio a se casar, recebendo do marido, como presente, a importância de $20.000, o que lhe possibilitou ampliar o seu negócio e abrir novas instalações. A verdade sobre compra e venda: sou frequentemente consultado sobre problemas de compra e venda de terrenos, edifícios e lojas, mas na realidade este assunto se aplica a qualquer tipo de artigo que se queira comprar ou vender. O desejo de vender alguma coisa traduz, na verdade, a pretensão de dispor de uma propriedade ou casa porque se deseja mudar, e significa também que há alguém disposto a recebê-la. Ao comprar ou vender, imagine estar instantaneamente em contato com o vendedor ou comprador ideal no local adequado, que seu subconsciente fará com que tal aconteça. Esse procedimento porá em funcionamento a lei da atração e você se encontrará, de um momento para outro, fazendo negócio com uma pessoa absolutamente satisfeita com a transação, tudo na mais divina ordem. O preço que você fizer será sempre o correto e justo se, numa operação inversa, você se dispusesse a pagá-lo. Orações diárias para sucesso financeiro: não sabias que importa ocupar-me nas coisas do meu Pai. Lucas 2 versículo 49. Sei que o meu negócio, profissão ou atividade também são de Deus. Os negócios de Deus são sempre basicamente bem-sucedidos. Minha compreensão e sabedoria se desenvolvem a cada dia. Sei, acredito e aceito o fato de que a lei divina da abundância está sempre me beneficiando, assim como também a todos os demais à minha volta. Meu negócio ou profissão é absolutamente correto. As ideias, recursos, mercadorias e contatos de que necessito são presentes e permanentemente meus e atraídos irresistivelmente para mim pela lei da atração universal. Deus é a vida do meu negócio. Sou divinamente inspirado e guiado sob todos os aspectos. Todos os dias me são proporcionadas oportunidades maravilhosas de prosperar, crescer e progredir. Estou contribuindo para o bem-estar geral. Sou um grande sucesso, pois negocio com os outros como gostaria que negociassem comigo. Síntese do capítulo 9. Proporcione a si próprio bons pensamentos comerciais. 1. Todos os negócios pertencem também a Deus e seus negócios são sempre prósperos. Faça tudo com prazer e alegria para a glória de Deus.
2. Reconheça Deus como seu sócio em todas as transações comerciais e também a sua presença em todos os seus clientes e fregueses para merecer a sua orientação e direção sob todos os aspectos. 3. Admita ser Deus seu único empregador, pois assim fazendo se sentirá sempre proveitosamente empregado e dotado de permanente sensação de segurança. 4. Sua atitude mental dominante é o seu verdadeiro patrão. As ideias são os nossos senhores e determinam nossas atitudes. Incuta em sua mente ideias são os nossos senhores e prosperidade e as estimule com convicção. Você verificará que a existência interior de um bom patrão fará com que o mesmo ocorra exteriormente. 5. O sucesso nas vendas depende essencialmente do serviço prestado ao freguês. Tudo mais é consequência. 6. Aqueles que possuem o dom de saber cantar devem convencer-se de que sua voz é de Deus e que o seu modo de cantar arrebata e delicia as plateias, pois assim fazendo estarão no caminho certo da fama e da glória. 7. Se os seus negócios não se estiverem desenvolvendo bem, faça a seguinte oração: Inteligência infinita, conceda-me a graça de mostrar-me melhores modos de servir. Isto será o suficiente para que os negócios passem a prosperar extraordinariamente. 8. Suas experiências de hoje não são motivadas pelo que aconteceu ontem, mas sim uma exteriorização do seu pensamento presente. Mude o seu modo de pensar que tudo se transformará. O único momento é o presente, o próprio futuro é determinado pelo seu pensamento presente. 9. Ao comprar e vender, convença-se de que está instantaneamente em contato com o vendedor ou comprador ideal no momento adequado. A lei da atração fará com que vocês se encontrem e façam uma transação harmoniosa, pacífica e mutuamente satisfatória. Capítulo 10. A lei do crescimento. Na primeira epístola aos Coríntios lê-se: Eu plante, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Crescimento, desenvolvimento é o que todos os homens e mulheres do mundo buscam, é uma exigência de Deus existente em seu íntimo e que tende a se manifestar, de forma cada vez mais completa, em todas as fases de suas vidas. Seu desejo de ficar rico, de prosperar e de se desenvolver é um impulso fundamental do seu próprio ser. Você deseja ampliar o círculo dos seus bons amigos, assim como possuir também maior quantidade e melhor qualidade de alimentos, roupas, automóveis, casas e de todas as boas coisas da vida. E mais do que tudo, você deseja viajar mais, aprender mais sobre os seus poderes interiores e experimentar uma medida de beleza. Você deseja, em síntese, viver uma vida de maior abundância. Você planta um grão de trigo e molha o solo, mas é Deus quem lhe dá o crescimento multiplicando uma centena ou milhares de vezes seus grãos. Igualmente, tudo aquilo que você planta em sua mente sob a forma de pensamento, sentimento e imaginação se multiplica em sua manifestação exterior. Crescimento significa a multiplicação dos seus bens, o desenvolvimento do seu pensamento ou plano incipiente. Não pode haver crescimento sem que haja uma ação inicial. Comece logo a impressionar sua mente com a ideia de crescimento, mas ciente de que não pode obtê-lo sozinho, porquanto compete a Deus proporcioná-lo. Uma ideia milionária, a doutora Olive Gase, esposa do falecido Dr. Harry Gase, famoso conferencista internacional sobre a psicologia da vida diária, contou-me esta interessante história sobre o seu falecido esposo. O Dr. Gase era ainda muito jovem quando chegou da Inglaterra para fazer conferências sobre as leis da mente nos Estados Unidos, tendo-se decidido inicialmente pela cidade de Chicago. Seu hotel ficava perto da Chicago Opera House e, olhado pela janela, certo dia, pôde ver uma enorme multidão saindo do teatro, após a realização de um espetáculo. Disse então para si próprio: falarei sobre as leis da mente nesse teatro com a casa repleta. Deus está comigo e com todos aqueles que me ouvirem. O Dr. Gase possuía apenas uma centena de dólares, quando se dirigiu ao gerente do teatro para alugá-lo e ali proferir suas conferências sobre a psicologia da vida diária. O gerente inicialmente achou graça, mas, à medida que o doutor lhe falava sobre os poderes da mente, passou a ficar profundamente interessado, dizendo-lhe, finalmente, que lhe daria uma semana de prazo para conseguir os vários milhares de dólares necessários para o aluguel do teatro. Durante o resto da semana, o Dr. Gase continuou dizendo para si próprio: é Deus quem concede o crescimento. Esta minha ideia é boa e se destina a beneficiar a todos. Deus ampliará e multiplicará. Pouco depois veio a conhecer o Sr. M.C. Cormick, um multimilionário de Chicago, que se mostrou muito interessado na sua terapêutica mental, convidando-o e a mais 11 pessoas, todos também milionários, para almoçar. Nessa oportunidade, o Dr. Gase falou-lhe sobre os poderes da mente e todos, como resultado, decidiram contribuir com uma grande quantia em dinheiro que lhe permitiu atender a todas as despesas de propaganda e pagar o aluguel do teatro. O sonho do Dr. Gase se tornou realidade. Multidões podiam ser vistas saindo do teatro após cada uma de suas preleções, exatamente como ele próprio imaginara algumas semanas antes, ao olhar pela janela do seu quarto do hotel. O Dr. Gase plantara em sua mente aquela imagem, acompanhada de um sentimento de alegria e de tranquilidade por antever sua realização, pois sabia, no fundo do seu coração, que é Deus quem proporciona o crescimento. A professora e os estudantes, uma professora que assiste regularmente às minhas preleções disse-me que costumava ter grande trabalho com os alunos indisciplinados até haver adotado, com resultados notáveis e surpreendentes, o seguinte procedimento.
Todas as manhãs antes das aulas, durante 15 minutos, ela se isolava de todos, concentrava-se intimamente e dizia para si mesma: sou um centro criador de Deus e proporciono a todos os meus alunos mais amor, sabedoria e conhecimento. Estou transmitindo a cada um deles a ideia de aproveitamento e progresso. Tenho fé inabalável em que cada um dos meus alunos aprenda com rapidez e que sejam todos harmoniosos, inspirados, amorosos e bastante cooperativos. Tenho a firme convicção de que cada criança de minha turma é um estudante aplicado e sei que esta minha convicção se transmite ao seu subconsciente. Assim seja. Nos anos subsequentes, essa professora foi repetidamente cumprimentada pela ordem e disciplina reinantes em suas aulas e o aproveitamento de seus alunos tem sido excepcionalmente bom. Recentemente foi promovida e transferida para outra escola com um grande aumento de salário. Ela reivindicava continuamente maiores benefícios para si própria e para seus alunos e constatou que tal procedimento lhes propiciava a bênção de Deus. Em sua mesa de trabalho, conserva a seguinte legenda: tudo o que desejo para mim desejo também para todas as pessoas. E os resultados obtidos foram realmente bastante compensadores. Da cabana ao arranha-céu, regressei recentemente da cidade de Phoenix, no Arizona, após fazer preleção na Igreja da Divina Ciência, que tem como ministro o Dr. Jacob Solber, antigamente um renomado rabi e que atualmente conduz serviços religiosos, sem discriminação de credo, sobre as leis mentais e espirituais. Naquela oportunidade, conversei com um homem que me disse ter sido, há 20 anos, um carpinteiro que fazia biscates naquela cidade e que vivia, então, numa velha e arruinada cabana nas montanhas próximas. Sentirá, entretanto, um desejo irresistível de construir arranha-céus comparáveis aos existentes na cidade de Nova York. Passou então a dizer para si próprio: estou ficando rico e contribuindo para que outros fiquem muito ricos, estou proporcionando a todos muitas benesses. Após essa mudança de atitude mental, muitos homens e mulheres começaram a solicitar os seus serviços e seu negócio de carpintaria cresceu de tal forma, que o levou a empregar vários outros homens. Certo dia, foi incumbido de construir a casa de um homem muito rico, que viera do leste por motivo de saúde. Em vista do seu excelente trabalho, aquele homem contratou-o como empreiteiro, dando-lhe uma pequena participação nos negócios. Mais tarde, ao falecer, deixou-o como seu único herdeiro. Hoje em dia, esse antigo carpinteiro possui muitos milhões de dólares e já construiu diversos arranha-céus. Comece logo a sentir-se rico como aquele carpinteiro, que você ficará surpreso com as benesses inesperadas que lhe advirão de todas as partes. Você se sentirá em condições de expandir os seus negócios e receberá inevitavelmente, com a ajuda de Deus, todas as riquezas de que necessita para progredir e vencer na vida. Não importa quem você seja, um estenógrafo, um secretário, um advogado, um motorista de táxi ou um padre, ou o que faz, se começar desde logo a concentrar sua mente em pensamentos de riqueza, saúde e felicidade para os outros, esses pensamentos se fixarão em seu subconsciente, pela lei universal da atração, atrairão tudo aquilo para você, fazendo-o fabulosamente rico e possibilitando-o a prosperar espiritual, mental e materialmente. Um caminho até a porta, um jovem médico, meu conhecido, surpreendeu seus colegas com seu fenomenal sucesso. Os pacientes o procuravam aos magotes. Confidenciou-me ele que, no primeiro dia em que abriu seu consultório, começou a meditar da seguinte forma: eu proporciono acréscimos de vida aos outros. Deus é o grande médico e eu apenas um instrumento seu, suas curas se processam por meu intermédio. Tudo aquilo que toco é milagrosamente curado, pois me acho em constante sintonia com a presença benéfica infinita. Sou-lhe grato pelo meu sucesso, pelas minhas realizações e pelas riquezas da vida. Todos os dias ele reza daquela forma e não tem condições para atender a todos os clientes que o procuram, vendo-se compelido a ter de encaminhá-los a outros médicos. A atitude mental e o padre. Recentemente estive com um padre cujos fiéis estavam reduzidos a 50 ou 60 pessoas e chegamos à conclusão de que o motivo daquela diminuição residia no fato de não estarem eles recebendo realmente aquilo que desejavam ou de que necessitavam. Em vista disso, o padre mudou imediatamente de atitude mental e passou a mostrar a seus seguidores o que deviam fazer para levar uma vida plena e feliz, para prosperar, para estabelecer relações humanas harmoniosas, para serem bem-sucedidos nos negócios ou em sua profissão e para se sentirem saudáveis, inspirados e cheios de vida. Concluíra ele que não podia transmitir tais condições aos outros sem que elas fizessem parte da sua própria vida. Passou então a praticar o que pregava, demonstrando do seu púlpito as leis da vida. Em 3 meses a igreja era frequentada por mais de 500 pessoas, que lhe diziam: estas são as coisas que desejávamos ouvir, temos um novo homem no púlpito. Sua transformação fora decorrente da renovação da sua atitude mental. Esse padre demonstrou que a lei do crescimento é matematicamente tão certa quanto as leis da química, da física ou da gravitação. Oportunidade perpétua de progresso. Algumas pessoas declaram que não conseguem progredir ou ser promovidas por estarem trabalhando em um lugar em que não há oportunidade de progresso e onde os salários são estabelecidos de acordo com certos padrões. Isto não é total e necessariamente verdadeiro. As leis da mente podem ser sempre usadas para progredir e para vencer na vida em quaisquer circunstâncias.
O segredo está em formar uma nítida imagem mental daquilo que se deseja ser, em saber que o poder e a sabedoria do seu subconsciente o apoiarão e em perseverar e ter determinação para ser o que se deseja ser. Tenha fé em que sua imagem mental se desenvolverá em seu subconsciente e se transformará em realidade. Faça com amor o que estiver fazendo, isto é, dê o melhor de si mesmo naquilo em que estiver empenhado. Seja cordial, amável, afável e benevolente. Pense de forma grandiosa e em riquezas, pois assim fazendo seu trabalho presente não será mais do que um simples degrau para o seu triunfo. Tenha consciência do seu verdadeiro valor e reivindique as riquezas existentes em sua mente para si próprio e também para todas as pessoas que encontrar durante o dia, sejam elas o seu patrão, o seu sócio, o empregado, um freguês ou um amigo, enfim todos aqueles que se acham à sua volta. Você sentirá suas próprias radiações de riqueza e de progresso e a inteligência infinita, muito brevemente, lhe proporcionará uma nova oportunidade. Não há nada no mundo para impedir o seu progresso a não ser você mesmo, isto é, seus próprios pensamentos e o conceito que faz de si próprio. Quando você está em busca de uma melhor situação e se apresenta a oportunidade de obter mais dinheiro e melhor status e prestígio, seja receptivo a essa ideia, aceite-a, que ela será um passo à frente na direção de oportunidades maiores e melhores. Ingresse desde logo numa vida de progresso e experimente, aqui e ali, as riquezas de Deus. A culpa do governo. Uma mulher queixou-se a mim, certa vez, que seu marido estava constantemente culpando o governo, os impostos e o sistema competitivo por sua falta de dinheiro. Falando com ele, descobri que se julgava uma vítima das circunstâncias ao invés de senhor da sua situação. Começou, entretanto, a verificar que podia estabelecer um plano mental criativo que transcendia ao seu próprio ambiente e condições de vida e adquiriu consciência de que era um cidadão do reino de Deus. Esta era sua oração diária. A lei do crescimento é inevitável e minha mente está permanentemente aberta a um crescimento generoso. Meus negócios crescem, se expandem e desenvolvem maravilhosamente e minhas finanças se multiplicam de forma constante e extraordinária. Sou farta e abundantemente suprido interna e externamente pelo depósito infinito existente em meu íntimo. Mantenho meu coração e minha mente abertos à abundância e riquezas de Deus e sinto-me cada vez mais rico, interna e externamente. À medida que sua mente era alimentada com essas verdades interiores, seus suprimentos exteriores tornavam-se mais e mais abundantes. Ele tem agora um negócio próprio e goza de extraordinária prosperidade. Síntese do capítulo X. Pense nestas coisas. Crescimento, desenvolvimento, progresso, é o objetivo de todos os homens. É uma exigência de Deus que tende a se manifestar através do seu ser, estimulando e levando-o a atingir um nível social mais elevado. 2. Fixe em sua mente uma imagem mental, acompanhada de um sentimento de alegria e tranquilidade, e antecipe em resultado feliz, que experimentará a satisfação de uma prece atendida. 3. Você é um centro criador que pode proporcionar a todos mais amor, sabedoria e conhecimento. Na medida em que dá, você recebe, fazendo com que maravilhas aconteçam em sua vida. 4. Fixe estas verdades em sua mente, com fé e esperança. Estou ficando rico, contribuindo para que outras pessoas também fiquem ricas e proporcionando benesses a todas elas. Este é o caminho real para a riqueza. 5. Proporcione desenvolvimento aos outros em seus pensamentos e adquira consciência de que você é um instrumento de Deus através do qual seu amor, suas verdades, sua beleza e sua riqueza fluem. Convença-se de que esses elementos fluem através dos outros, pois assim atrairá riquezas, amigos, fregueses, clientes e experiências maravilhosas. 6. Se você é um padre, ensine às pessoas como levar uma vida de abundância, assim como também as leis da prosperidade e a ciência de uma vida feliz, alegre e de sucessos. Destarte, sua igreja jamais terá um assento vazio. 7. Há sempre uma oportunidade à sua porta. Forme uma imagem mental nítida daquilo que seja ser e convença-se de que o poder do seu subconsciente a tornará realidade. Esta é a sua oportunidade. 8. Não há ninguém a culpar a não ser você mesmo. Deixe de culpar o governo, os impostos, a competição e as condições prevalentes no mundo. Você é um cidadão de mente e de riquezas infinitas. Pense de forma grandiosa, visualize riquezas e sinta-se rico, que a lei da atração fará o resto. Capítulo 11. Imagens mentais e riquezas. Napoleão certa vez disse que a imaginação governa o mundo, e Henry Ward Beecher, de forma análoga, proclamou: a alma sem imaginação é como um observatório sem telescópio. A imaginação é uma das faculdades primordiais da mente, que tem o poder de dar forma e de projetar as ideias, tornando-as visíveis na tela do espaço. É o poderoso instrumento utilizado pelos grandes cientistas, artistas, médicos, inventores, empresários e escritores. Os cientistas, com sua imaginação, penetram nas profundezas da realidade e ficam capacitados para revelar os segredos da natureza. Quando o mundo diz, isto é impossível, não pode ser feito, o homem, com sua imaginação disciplinada, controlada e dirigida, declara, já está feito. É tão fácil, e muito mais interessante, agradável e atraente, você se imaginar rico e bem-sucedido quanto mergulhado na pobreza, na penúria e no fracasso.
Se você deseja promover a realização de seus desejos ou ideais, forme a imagem mental correspondente em sua mente, imagine constantemente a realização do seu desejo, pois assim estará, na verdade, forçando a sua consecução. Aquilo que se imagina como verdadeiro já existe na mente, se permanecermos fiéis a um ideal, dia virá em que se concretizará. O arquiteto máximo existente em seu íntimo projetará na tela da visibilidade tudo aquilo que você incutir em sua mente. Um negócio milionário, um destacado empresário, durante uma conversa ocasional, disse-me ter começado a vida com uma pequena loja, mas que sistemática e regularmente, durante anos, se imaginava como o dirigente de uma grande corporação com filiais por todo o país. Todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, durante 10 ou 15 minutos, visualizava em sua mente gigantescos edifícios, fábricas e lojas, sabendo que, pela alquimia da mente, teria de fabricar o tecido com o qual seus sonhos seriam vestidos. Gradualmente seu negócio começou a expandir-se, levando-o a ampliar a sua loja e a abrir algumas filiais e pela lei universal da atração, passou a ter as ideias e a dispor das pessoas, dos amigos, do dinheiro e tudo mais de que necessitava para o desenvolvimento do seu ideal. Exercitou e cultivou, verdadeira e sinceramente, a sua imaginação, conservando suas imagens mentais até que suas faculdades de imaginação viessem a dar-lhes forma. Atualmente, é um homem fabulosamente rico e exerce a presidência de uma empresa que emprega milhares de pessoas. Enriquecimento fraterno. Uma estudante da Universidade da Califórnia do Sul ouviu-me explicar que um dos significados bíblicos de José é a imaginação e que, segundo a Bíblia, ele usa um casaco de muitas cores. Em linguagem bíblica, o casaco é uma forma de abrigo psicológico, cujos ornamentos são as atitudes, os sentimentos e a disposição mentais. O casaco de muitas cores de José representa as muitas faces de um diamante ou a sua capacidade de vestir, isto é, de dar forma a qualquer ideia. A moça começou a imaginar o irmão, que era muito pobre, vivendo no maior luxo, podia ver seu rosto resplandecendo de alegria, sua fisionomia totalmente transformada e um grande sorriso nos seus lábios. E o imaginava dizendo-lhe exatamente aquilo que ela desejava ouvir: minha irmã, sou rico, feliz e bem-sucedido, sinto-me maravilhosamente bem. Tenho um carro novo e um apartamento formidável, tenho a sensação de estar mergulhado em riquezas. Ela ficou dia e noite fiel àquela imagem mental e conservou-a vívida e real até conseguir impressionar seu subconsciente. 2 meses depois, foi feita a seu irmão uma oferta maravilhosa. A companhia em que trabalhava pôs um automóvel à sua disposição e ele ganhou uma grande soma numa loteria. Essa moça teve a alegria e se emocionou ao ouvir do irmão que tudo aquilo que subjetivamente lhe desejara se havia concretizado. Pode-se imaginar abundância e riqueza onde há carência, paz onde há discórdia e saúde onde existe doença. A imaginação dispõe de tudo, pois pode criar riqueza, beleza, justiça e felicidade, que é tudo neste mundo. A imaginação e o sucesso financeiro. Um homem em negócios amigo meu estava, certa ocasião, em dificuldade para receber de um antigo freguês uma dívida de $10.000. Por mais de 2 anos vinha insistindo no recebimento daquela importância, mas sem qualquer sucesso, a não ser promessas de pagamento jamais cumpridas. Hesitava em cobrar judicialmente desse antigo freguês em atenção aos longos anos de negócios em comum. Estava, entretanto, profundamente ressentido e zangado com ele. Por sugestão minha, meu amigo mudou de atitude para com o freguês, passando a imaginar e a dizer que ele era honesto, sincero, amigo e amável. Depois de mais algum tempo, mudou novamente de atitude. Várias vezes por dia ficava sentado e quieto e imaginava ter em sua mão um cheque de $10.000 que se via, de forma muito nítida, estar depositando em sua conta bancária. Chegou mesmo a sentar-se para escrever-lhe uma carta imaginária de agradecimento pelo pagamento da dívida, indo mesmo a ponto de selá-la e colocá-la numa gaveta da sua mesa. Sabia que, com esse procedimento, estava formando uma imagem definitiva em seu subconsciente e tinha certeza de que a mesma viria, oportunamente, a se concretizar. 10 dias mais tarde, recebia daquele seu freguês um envelope com um cheque de $10.000 e uma nota dizendo: você tem estado em minha mente nestes últimos dias, senti que devia pagar-lhe integralmente. Lamento o atraso, algum dia lhe explicarei o motivo. Este caso demonstra como uma atitude mental modificada altera tudo. A imaginação produz riqueza, não há dúvida alguma de que a televisão, o rádio, o radar, os aviões a jato e todas as modernas invenções são produto da imaginação do homem. Sua imaginação é um tesouro infinito, que lhe proporciona todas as joias preciosas da música, da arte, da poesia e das descobertas de todas as coisas. Considere, por exemplo, por um momento, a figura de um arquiteto talentoso e afamado, que concebe em sua mente uma cidade moderna e bonita para pessoas de todas as idades, com piscinas, aquários, centros de recreação, parques, etc. Ele pode construir em sua mente o palácio mais bonito que os olhos humanos já viram, pode visualizar inteiramente os edifícios totalmente prontos antes mesmo de entregar o seu projeto aos construtores. Suas riquezas interiores criam riquezas exteriores para si próprio e para muitas outras pessoas. Você é o arquiteto do seu futuro.
Você pode olhar agora para uma bolota de carvalho e, com sua imaginação, conceber uma floresta cheia de rios, córregos e arroios. Pode também provar a floresta com todos os tipos de vida e, mais ainda, colocar um arco-íris em cada nuvem. Você pode olhar para um deserto e fazê-lo reformular-se e florescer como uma rosa. Os homens dotados de intuição e de imaginação encontram água no deserto e criam cidades onde outros homens anteriormente apenas viam uma terra estéril e desolação. Uma fortuna no deserto. Há cerca de 10 anos atrás, comprei um terreno em Apple Valley de um homem que, no clímax da depressão do princípio da década de 1930, se dirigia de automóvel, em companhia da sua mulher, para Nevada e que, ao passar por aquela região, então um vasto deserto, lhe disse: aqui, em futuro próximo, haverá uma cidade. Muitas pessoas se deslocarão para este deserto e aqui construirão escolas, hospitais, casas e indústrias. É terra do governo, vou ver se compro 600 acres. O preço na época era de $2 o acre. Assim, com um pequeno investimento de $2 por acre ele fez uma pequena fortuna, pois o valor do acre atualmente é de $400 ou mais. Milhares de homens e mulheres passaram por aquela mesma região no seu caminho para o estado de Nevada e, onde viam apenas um deserto, aquele homem viu uma fortuna. A Bíblia diz: tornarei o deserto em um lago de água e a terra sedenta em mananciais de água. Isaías 41 versículo 18. Imaginação e desejo. Uma professora que ouve meu programa diário de rádio escreveu-me dizendo que havia escrito em um caderno de notas as palavras saúde, riqueza, amor e sentimento. Disse ela que não tinha boa saúde nem dinheiro suficiente, que era solteira e que aguardava a oportunidade de vir a ensinar em uma universidade. Sob a palavra saúde, escreveu o seguinte: estou bem de saúde, Deus é a minha saúde. Sob a palavra riqueza anotou: sou rica, pois as riquezas de Deus são também minhas. Sob a palavra amor, estou casada e feliz, divinamente feliz. E sob a palavra sentimento escreveu: a inteligência divina me orienta e dirige para fazer o trabalho correto, que realizo de forma perfeita para fazer jus a uma remuneração maravilhosa. Todas as manhãs e noites, relia o que havia escrito no caderno e declarava convictamente: todos esses desejos estão sendo agora realizados pelo meu subconsciente. Deixava-se então ficar imaginando, durante algum tempo, a concretização total de cada uma daquelas imagens. Visualizava seu médico dizendo-lhe: você está completamente curada, está tudo bem com você agora. Imaginava sua mãe, com quem vivia, falando-lhe: você agora está rica, pode mudar-se e viajar. Estou tão feliz. E a seguir, um padre pronunciando as clássicas palavras: e agora eu os declaro marido e mulher, indo mesmo a ponto de sentir a solidez e a tangibilidade de uma aliança imaginária ser colocada em seu dedo. Antes de dormir, sua última imagem mental era a do seu diretor, dizendo-lhe: lamento que nos deixe, mas fico feliz em saber que vai lecionar na universidade. Meus parabéns. Cada uma dessas imagens mentais era projetada em sua mente por cerca de 5 minutos, conservando-se ela absolutamente descontraída e alegre, sabendo que essas imagens se transmitiriam por osmose ao seu subconsciente, onde proliferariam na escuridão e viriam a se manifestar no tempo e no local adequados. Isto veio a ser para ela um exercício mental fascinante e seu mundo como que magicamente se moldou à imagem e à semelhança daquilo que fora concebido por sua imaginação disciplinada, controlada e diariamente dirigida naquele sentido. Em cerca de 3 meses todos os seus desejos estavam realizados. Descobriu assim que existe alguém que projeta, que concebe e que realiza em seu íntimo com o material que há em sua mente sob a forma de pensamentos, de imagens e de sentimentos, moldando-o em um padrão de vida que lhe proporcione os benefícios da saúde, da riqueza, do amor e do sentimento. Sua passagem favorita está contida no Salmo 121 versículo 1, elevo os meus olhos, imaginação, para os montes, de onde há de vir o meu socorro. A imaginação é permanente, a imaginação é constantemente usada, seja para construir ou para destruir. O pensamento se traduz através de imagens mentais. Pense em sua mãe e sua imagem e aparecerá, pense em uma casa e haverá em sua mente. Uma pessoa que vive na pobreza está sempre imaginando toda sorte de limitações e de deficiências e a mente só produz de acordo com a imagem mental que lhe é incutida. Quando se está para casar, conserva-se na mente imagens vívidas e realísticas. O poder da imaginação faz com que se veja o padre oficiando, com que se ouçam as palavras que pronuncia, com que se vejam as flores e a igreja e se ouça a música. Imagina-se a aliança sendo colocada no dedo e viaja-se, em imaginação, em lua de mel, para a Europa ou para as cataratas do Niágara. Tudo isto é obra da sua imaginação. Da mesma forma, antes de se diplomar, você passa em sua mente todas as bonitas cenas daquele evento, dando forma material a todas as suas ideias sobre a cerimônia. Você vê, em sua imaginação, um professor ou o diretor do colégio lhe fazendo entrega do diploma, vê também todos os seus colegas paramentados, ouve seu pai, sua mãe e sua namorada congratularem-se com você e sente até os seus abraços e beijos. Tudo como se fora real, dramático, estimulante e maravilhoso.
As imagens aparecem livres em sua mente como que saídas do nada, mas você sabe e deve admitir que sempre existiu, existe e existirá um Criador interior com poder para moldar todas essas formas visualizadas que povoam a sua mente, para dar-lhes vida e movimento e para proporcionar-lhes o dom da voz. Essas imagens teriam então condições para dizer-lhe: vivemos somente para você. A imaginação de riqueza para outros. Um corretor amigo meu está sempre interessado em fazer os seus clientes ganharem dinheiro. Em consequência, tem sido muito bem sucedido e recentemente foi promovido a vice-presidente executivo da sua empresa. Seu método é muito simples. Antes de ir para o escritório, senta-se absolutamente imóvel, acalma sua mente, relaxa o corpo e estabelece conversação imaginária com alguns dos seus clientes, que, um após o outro, o cumprimentam pela segurança e sabedoria da sua orientação e também pelas compras realizadas de boas ações. Esta conversa imaginária é realizada com regularidade e implantada psicologicamente em seu subconsciente como uma forma de persuasão da sua mente. Periodicamente, durante o dia, esse corretor recorre às suas imagens mentais, acentuando mais e mais a sua impressão no subconsciente. Confidenciou-me ele já ter ganho pequenas fortunas para alguns clientes e que jamais pessoa alguma perdeu dinheiro com sua orientação. Esse corretor tem conhecimento de que tudo aquilo que está subjetivamente corporificado se encontra na ordem natural das coisas a se concretizarem. As imagens mentais permanentes são as que realmente se desenvolvem nas profundezas da mente. Repasse com frequência suas imagens mentais. Adquira o hábito de projetá-las frequentemente na tela da sua mente, pois assim, em pouco tempo, terão uma forma definida e constante. O filme interior que se desenrola no íntimo da sua mente virá a se manifestar exteriormente, de forma concreta. Na Epístola aos Romanos, 4 versículo 17, lê-se o seguinte: e chama as coisas que não são, como as que são, e o invisível torna-se visível. A ciência da riqueza, na ciência da imaginação, deve-se primeiro procurar discipliná-la ao invés de deixá-la agir desordenadamente. A ciência é exigente da pureza. Ao se pesquisar um produto quimicamente puro, faz-se necessário remover todos os traços de outras substâncias, assim como também os materiais estranhos, enfim, toda a escória. Na ciência da imaginação, deve-se eliminar todas as impurezas mentais, tais como inveja, o medo, a preocupação, o ressentimento e a ambição. Toda a sua atenção deve ser concentrada nos seus objetivos na vida, sem quaisquer desvios ou distorções, objetivos esses que se resumem em levar uma vida plena e feliz. Mantenha-se mentalmente absorvido pela realidade dos seus desejos para que possa vê-los adquirir em forma material em sua vida. Um empresário bem-sucedido que, ao chegar em casa, se permite dominar por imagens mentais de fracasso, vê suas prateleiras vazias, imagina-se à beira da falência e se alarma com a indisponibilidade de recursos em sua conta bancária. Imagina até que seu negócio está a ponto de fechar quando, na realidade, está em franca prosperidade. Não há qualquer vestígio de verdade em tal imagem mental. Em outras palavras, as coisas que o apavoram apenas existem em sua imaginação. O fracasso jamais virá a se concretizar, a menos que conserve aquela imagem mórbida sobrecarregada pelo sentimento de medo. A pessoa que frequentemente se permite dominar por tal imagem mental está fadada ao fracasso. Ao lhe ser dada a opção entre o fracasso e o êxito, tenderá a se pronunciar pelo primeiro. Insira imediatamente em sua mente imagens mentais, ideias e pensamentos que lhe propiciem saúde, benefícios, prosperidade, inspiração e que o fortaleçam. Você se transforma naquilo que imagina ser. A imaginação constante é suficiente para refazer a sua vida. Confie nas leis da sua mente para que o bem se concretize e para que venha a experimentar todas as benesses e riquezas da vida. Síntese do capítulo 11. Síntese de estímulos às maravilhas da imaginação 1. A imaginação governa o mundo. Napoleão. 2. A imaginação é uma das faculdades primordiais da sua mente e tem o poder de projetar e de dar forma a todas as suas ideias na tela do espaço. 3. Se você possui um negócio, pode imaginá-lo maior, com novas dependências, novos edifícios e diversas filiais, através da alquimia da mente, fazer com que tudo isso venha a se transformar em realidade. 4. Você pode fazer os outros ficarem ricos, vendo-os como na verdade deviam ser, radiantes, felizes, alegres, saudáveis e bem-sucedidos. Permaneça fiel à sua imagem mental que ela se concretizará. Esta é a forma de beneficiar os outros. 5. Em caso de dificuldade para receber uma dívida, imagine estar com o cheque correspondente em sua mão, sinta-o como se fora verdadeiro e faça votos pela prosperidade e sucesso da pessoa que lhe é devedora que, assim milagrosamente se disporá a pagar-lhe. 6. Todas as novas descobertas, tais como o rádio, a televisão, o radar e os aviões a jato, são decorrentes do poder da imaginação do homem. A imaginação perscruta as profundezas da mente, fazendo com que tudo aquilo que ali se encontra em estado latente seja ativado e projetado na tela do espaço. 7. Ao se olhar para um deserto, o que se vê? Algumas pessoas veem riquezas fabulosas, fazendo-o ressuscitar e florescer como uma rosa. A imaginação é considerada a oficina de Deus. 8. É possível imaginar-se a realização de cada desejo projetando-o como se fora um filme mental, dramatizando e materializando o seu final até que seu subconsciente o venha a transformar em realidade.
9. A imaginação está sempre em funcionamento, seja negativamente ou construtivamente. Imagine somente aquilo que seja agradável e de boas perspectivas para você e também para os outros. Pergunte a si mesmo: eu gostaria de viver com o que estou desejando aos outros? Sua resposta deve ser positiva. Lembre-se de que aquilo que desejamos aos outros estamos também desejando a nós mesmos. 10. Imagine que os outros sejam felizes, alegres, ricos e prósperos e rejubile-se com sua prosperidade e sucesso. 11. Elimine, da ciência da imaginação, todas as impurezas e escórias, tais como a ambição, a inveja, o medo, a dúvida e o mau humor. Concentre sua atenção somente em seus objetivos e imagine-os realizados em divina ordem. 12. O homem é aquilo que imagina ser. Incuta em sua imaginação somente aquilo que é agradável, nobre e divino. Considere-se rico, pois assim fazendo todas as riquezas divinas afluirão para você. Capítulo 12. Otimismo e riqueza. A Bíblia assim diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as coisas a mim. João 12 versículo 32. Esta citação, como muitas outras da Bíblia, é de fundo puramente espiritual e psicológico e vazada em linguagem idiomática e oriental, diz-nos como proceder para nos livrarmos da pobreza, da doença, da carência e de toda espécie de limitações, para ser, enfim, um otimista. Para tal, faz-se necessário colocar os nossos desejos em um nível de aceitação para que a sua manifestação se processe. Nossos sentidos físicos transmitem suas sensações, que são, em geral, depressivas. O otimista volta-se interiormente para o poder e a presença infinitos, neles fixando a sua mente. Essa presença infinitos, neles fixando a sua mente. Essa presença infinita é de natureza responsiva a seus desejos e se manifesta sempre que o poder divino é por ele solicitado. Pode-se assim receber coragem, fé, força, poder e sabedoria, elementos que transcendem a capacidade dos sentidos físicos normais. A pessoa sente-se então revigorada, sendo o estado depressivo anterior substituído por um sentimento absolutamente novo e diferente. A pessoa em estado depressivo não consegue manifestar sua bondade. Concentre-se em seus pensamentos e considere a sua realidade, o que lhe proporcionará condições de pairar sobre todos os obstáculos, obstruções e dificuldades. Ao contemplar interiormente a presença de Deus, todas as sombras do medo automaticamente se dissiparão da sua mente. Em regra, não é por simples acidente que uma pessoa se eleva da pobreza e da obscuridade até a riqueza, a honra e a fama ao salvar alguém de se afogar ou ao conhecer um milionário que se agrada da sua presença. Lembre-se sempre desta regra simples: uma pessoa que sempre demonstra o seu caráter, que é, em essência, o seu próprio destino. Como elevar-se a grandes alturas? Liberte sua energia, seu talento e sua habilidade e desenvolva o hábito e o entusiasmo pelo melhor conhecimento dos seus poderes interiores, pois assim se elevará a alturas verdadeiramente surpreendentes. Um homem energético, confiante e realizador, que se dedica ao trabalho, procede corretamente e pratica a regra de ouro, fará da sua vida um sucesso, seja pelo conhecimento de um estranho disposto a ajudá-lo ou do congressista adequado ou ainda por comprar um bilhete de loteria premiado. Seu caráter e sua atitude mental farão de você um sucesso ou um fracasso. Isto se aplica tanto a você, como ao seu negócio, ao seu país, à sua igreja ou a qualquer tipo de instituição. Se você deseja recuperar-se e destacar-se em sua comunidade, peça a Deus que lhe dê aquilo de que você necessita, que Ele o fará. Você pode introduzir em seu subconsciente qualquer qualidade que deseje, desde que se disponha diariamente a meditar sobre ela. A alegria da superação. Estamos aqui para crescer, para nos desenvolver e para descobrir a divindade existente em nosso íntimo, e ainda, para ter problemas, dificuldades e desafios, e para superá-los a todos. A satisfação, a alegria está nessa superação. O quebra-cabeça preenchido por outrem se torna insípido. O engenheiro se rejubila em superar todos os obstáculos, fracassos e dificuldades supervenientes na construção de uma ponte. Aqui estamos para aguçar os nossos instrumentos espirituais e mentais através da sabedoria, da força e da compreensão, sem o que jamais descobriríamos a nossa divindade interior. Não permita que seu filho dependa indefinidamente de você para tudo. Ao atingir a idade conveniente, ensine-o a cortar a grama, a vender jornais e a fazer corretamente tudo aquilo que for pago para fazer. Faça-o compreender a dignidade de trabalhar e que o dinheiro recebido de um vizinho por ter cortado a grama ou da venda de jornais é a remuneração do trabalho feito. Isto dará a seu jovem filho satisfação pelo trabalho realizado e também pelo serviço prestado a outros, proporcionando-lhe um sentimento de autoconfiança. Ensine-o também a ver a bondade nos outros e como fazê-la manifestar-se, pois assim jamais virá a ser um elemento dependente, lamuriento e ressentido. Tal procedimento o levará a dar valor ao dinheiro merecido, fruto do seu trabalho, e evitará que se habitue a desperdiçar no jogo o dinheiro que lhe for graciosamente oferecido. O soerguimento de outros. Tenha todo o cuidado no modo de dar alguma coisa a outras pessoas. Nunca tire de um homem a oportunidade de crescer e de progredir. O rapaz que recebe auxílio e dinheiro com muita facilidade e frequência descobre ser esse um modo mais fácil do que fazer por merecê-lo pelo trabalho e pelo empenho próprios.
A assistência permanente tem um efeito destruidor sobre a sua condição de homem. Cesse de desvirtuar e de destruir a sua virilidade e dê-lhe uma oportunidade de descobrir e de dominar os seus poderes interiores, sem o que será sempre um parasita, um pedinte. Recomendei a uma conhecida minha que deixasse de sustentar um parente seu que viera da costa leste dos Estados Unidos e sobre o qual assim se expressava: coitado do Tom, não conhece ninguém aqui e está encontrando dificuldade em arranjar um emprego, etc. Em consequência, dispôs-se a pagar-lhe o aluguel e a alimentação, além de dar-lhe dinheiro para outras despesas, até que encontrasse emprego. O parente em questão jamais conseguiu empregar-se, tornando-se um perfeito parasita, e ainda se queixava por não lhe dar ela mais dinheiro. Em uma ceia de Natal, para a qual fora convidado, chegou mesmo a furtar grande quantidade de seus talheres de prata, levando-a a protestar nos seguintes termos: por que procedeu assim, depois de tudo que fiz por ele? Ela se acostumara a vê-lo com os olhos da carência e da limitação e, assim, ao invés de procurar soerguê-lo, de colocá-lo no lugar que lhe estava divinamente reservado e de vesti-lo mentalmente com as riquezas celestes, figurativamente falando, o vestira de andrajos, sensibilizando o seu subconsciente e fazendo com que viesse a reagir de forma correspondente. Deve-se sempre estar pronto para auxiliar uma pessoa que está realmente faminta, necessitada ou em desgraça. Este procedimento é correto, elogiável e recomendável, entretanto, é preciso ter cuidado para não transformar essa pessoa em um parasita. Essa assistência deve sempre ter, por base, a orientação divina e, como finalidade, levar a pessoa a ajudar a si própria. Ensine-lhe onde e como encontrar as riquezas da vida e também como se tornar autoconfiante e como melhor contribuir para a humanidade, pois destarte jamais necessitará de um prato de sopa, de uma roupa velha ou de uma esmola. Estas coisas devíeis praticar, sem omitir aquelas. Mateus 23, versículo 23. Todos nós devemos estar prontos a oferecer auxílio, mas é errado contribuir para a deficiência, o desleixo, a preguiça, a apatia e a indiferença dos outros. Caráter e destino: todos nós estamos na terra para ajudar a carroça a se movimentar, fazendo força na sua roda. Se você dispõe apenas de uma tanga para vestir, é porque alguém a fez para você. E o que você tem feito para os outros? Tem trabalhado e contribuído com sua habilidade e com seu talento. Há muitos mendigos fisicamente capazes, mas que fazem da mendicância a sua profissão e que, enquanto encontrarem quem satisfaça os seus pedidos, jamais trabalharão, transformando-se em parasitas. Alguns deles são até bastante ricos, dispondo de automóveis e de propriedades em diversas cidades. No íntimo de cada pessoa existe uma vasta mina de dádivas, de poderes e de riquezas ainda não descobertas. Todo homem é considerado responsável pelos seus atos e os meninos devem ser alertados para as suas responsabilidades perante a sociedade. Todos nós somos parte da sociedade em nossa passagem pela vida e temos de contribuir com algo, seja como remador em um barco, seja como motorista de um carro. A vida recompensa a fé, a coragem, a resistência e a persistência com maior dose dessas virtudes. É na superação dos obstáculos que se desenvolve o caráter, o qual, por sua vez, é o próprio destino. O apoio interior: confie em Deus e não nas pessoas ou no governo. O governo nada pode dar-lhe sem antes tomar-lhe algo, e mais ainda, não há governo que possa legislar a paz, a harmonia, a abundância, a segurança, a sabedoria, o amor ao próximo, a igualdade, a prosperidade e a bondade, pois todas essas coisas provêm do mundo espiritual existente em seu íntimo. Há pessoas que vivem à custa do seu amor, do seu passado, da sua descendência ou da sua boa aparência até os outros perceberem o vazio existente em seu íntimo. A sua queda ocorre então por falta de apoio e força interiores. Como atingir alturas fabulosas? Um homem de negócios de Los Angeles disse-me ter perdido todos os seus bens em 1929, por ocasião do colapso da Bolsa de Valores, o mesmo acontecendo com seu irmão. Cada um deles possuía mais de $1 milhão. Seu irmão suicidou-se, dizendo que não havia mais motivos para continuar vivendo, porquanto tinha perdido tudo o que possuía. Esse homem confidenciou-me ter monologado da seguinte forma: perdi todo o meu dinheiro, e daí? Ainda possuo boa saúde, uma mulher adorável, talento e habilidade. Posso voltar a ganhá-lo novamente. Deus me guiará, dando-me nova oportunidade para que eu ganhe muitos milhões. Dito isso, arregaçou as mangas e passou a trabalhar como jardineiro, fazendo biscates aqui e ali. Após algum tempo, conseguiu acumular algum dinheiro, que investiu em ações, as quais, por sua vez, vieram a atingir alturas fabulosas. E, mais ainda, aconselhou outras pessoas a procederem analogamente, vindo elas a fazer uma pequena fortuna. Esse homem era um otimista, conseguiu recuperar-se do colapso financeiro por saber da existência de um poder divino que lhe revelaria uma saída daquele impasse, que lhe proporcionaria uma resposta. Assim sendo, invocou as suas reservas espirituais interiores, sendo prontamente correspondido em termos de coragem, força, sabedoria e orientação. As riquezas de Deus são suas. A Bíblia diz o seguinte: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Tiago 4 versículo 8, o que significa que a inteligência infinita é responsiva aos seus desejos e os satisfará, quando solicitada. Eu e meu Pai somos uma só coisa. João 10 versículo 30.
Deus e você são também um único ser. Não dependa de terras, ações, do governo, dos parentes ou de qualquer outra pessoa. Confie no poder divino interior para sustentá-lo e para ampará-lo em todas as circunstâncias. Olhe para o interior e não para o exterior. Ao buscar auxílio exterior, você está repudiando as riquezas interiores de Deus e privando-se de poder, sabedoria e inteligência. Acredite em si próprio como um ser espiritual de grandeza e reconheça o seu estado divino, e mais ainda, admita a verdade de que aqui está para liberar todo o esplendor existente em seu íntimo. Seja permanentemente um otimista, admitindo a existência de um poder infinito sempre pronto para assisti-lo. Esse poder o revigorará, curará seus males, lhe dará inspiração, lhe proporcionará novas oportunidades, o dotará de ideias novas e criativas, assim como também de uma sensação de segurança permanente e profunda, imutável mesmo, particularmente no tempo. Tudo o que há a fazer se resume em acreditar e confiar em sua presença para que maravilhas ocorram em sua vida. O otimista enfrenta os problemas de cabeça erguida, dizendo a si próprio: este problema será solucionado de acordo com a vontade divina. O problema existe, mas Deus também existe e é sempre o vencedor sobre todos os tipos de problemas, sejam eles de negócios, de engenharia ou espaciais, e com fé, coragem e confiança, supera até mesmo a doença, o medo e a ignorância. O homem jamais se livra da miséria material, a menos que expulse da sua mente a miséria espiritual. Há um velho ditado popular que diz que a galinha doente é vitimada pelas bicadas de outras galinhas. Da mesma forma, o menino que na escola se sente fraco, abatido, rejeitado e inferiorizado e que é hostilizado pelos demais, é também interiormente fraco. Mas quando se dispõe a enfrentar, de cabeça erguida e corajosamente, o fanfarrão da turma, este em geral bate em retirada. O sentimento de superioridade, sinta a sua grandeza e dignidade como filho de Deus e confie na sua imunidade a insultos, críticas e toda sorte de vilipêndios, por viver sempre em harmonia com Deus. A exaltação e o amor à presença interior de Deus fará com que todos os homens, inclusive os considerados como seus inimigos, vejam-se compelidos a lhe fazer o bem. Recuse-se a aceitar o sofrimento e nunca se omita em qualquer situação. Você é um ser de natureza transcendental, com condições de sobrepor-se mentalmente a quaisquer condições e situações. Abraham Lincoln, ao ser informado de que um membro do seu gabinete, o secretário da guerra, o estava vilipendiando, chamando-o de macaco ignorante e outras coisas, retrucou: ele é o maior secretário da guerra que este país já teve. Ninguém conseguia magoar Lincoln nem tampouco atingir seu ego, pois ele sabia perfeitamente onde estava a sua força e também que pessoa alguma poderia diminuí-lo a não ser através da sua mente. Lincoln era um otimista, não apenas por possuir condições de autorrecuperação como também por saber da existência de um ser divino em seu íntimo, o que lhe dava força para levantar todo um país. Seja bom consigo mesmo. São muito conhecidos os chamados praticantes do bem, que se dedicam a conseguir livramento condicional para criminosos sexuais, violentadores de crianças e outros transviados sociais que, no momento em que se veem livres, voltam a atacar, a violentar e até mesmo a matar. Nossos jornais estão sempre cheios de notícias desse tipo. Antes que se possa recuperar e ajudar outras pessoas, faz-se necessário tratar do seu próprio revigoramento em termos de sabedoria e de compreensão. Somente se pode dar aquilo que se possui. Frequentemente, os pregadores de praça pública e os praticantes do bem estão apenas projetando sobre os outros suas próprias deficiências e limitações. O cego não pode guiar outro cego. Não há ninguém a modificar a não ser você próprio. Seja bom consigo mesmo. Seu verdadeiro ser é o próprio Deus. Exalte, honre, reverencie e respeite sua divina presença em seu interior, pois assim procedendo estará também amando e honrando o seu próximo. O seu vizinho é o ser mais próximo de você. Deus é seu vizinho e, se você o amar, será também bom para todos os homens. Fale com ele para que o ouça e seus espíritos possam encontrar-se. Ele está mais próximo que a respiração e mais próximo ainda que as mãos e os pés. Tennyson, The Higher Pantheis. Adquira consciência da sua própria realidade, em toda a sua prístina glória. Deixe a sua verdadeira luz brilhar e seu amor fluir através do seu ser, expungindo todas as suas fraquezas, limitações e deficiências. O otimista é aquele que encontrou Deus em seu íntimo e que se sente forte e seguro em sua presença, é enfim aquele que aqui está para conquistar, pois Deus ou o ser infinito jamais falha, e que, por estar com Deus, não se deixa possuir pelo medo, não mais se sentindo frustrado ou abandonado. Uma nova autoapreciação. O otimista em geral afirma: Deus deu-me este desejo e sua sabedoria me revelará o plano perfeito para seu desenvolvimento. Essa atitude evita toda e qualquer frustração. Todos nós somos interdependentes. Todos podemos necessitar de um médico, de um advogado, de um psicólogo ou de um carpinteiro e todos eles podem necessitar de nós. Todos nos necessitamos mutuamente. Mas lembremos-nos da presença de Deus em todas as pessoas, olhemos para todas elas como devem realmente ser vistas, como filhos de Deus, radiantes, alegres, prósperos e livres. Seja um otimista. Exalte a figura de Deus em todas as pessoas, cobrindo-as de majestade e excelência e adornando-as com a luz e o calor do seu amor. Ao exaltar inicialmente em si próprio a figura de Deus, você também posteriormente a exaltará nos outros.
Deus está em todas as pessoas e coisas, procure que encontrará as coisas mais diversas nos locais mais diferentes, nas canções, nos córregos, nos sermões, nas pedras, etc. O otimista conhece a verdade deste antigo ditado: aquilo que vistes será o que terás, Deus ou poeira, conforme o que vistes. Da mesma forma que Moisés no deserto deu novo alento à serpente, deve também o Filho do Homem ser revigorado. A expressão Filho do Homem na Bíblia significa o estado da mente, dando a entender que, como Moisés, quando se está deprimido ou amedrontado, deve-se revigorar a crença no espírito interior, isto é, em Deus. A mente humana é parte da mente infinita. A emoção ou o sentimento são, no ser humano, o espírito interior, em outras palavras, Deus é a parte invisível do ser humano. Pare de rastejar, de aviltar-se e de viver nos buracos e torvelinhos da vida. Deixe de se desculpar por estar vivo. Faça uma nova estimativa, uma nova apreciação de si próprio. A serpente rasteja sobre o ventre e se esconde em cavernas ou atrás de pedras, evitando a luz. Ao se sentir ou inadaptado, o homem se comporta de forma semelhante, como se for um verme rastejando pelo chão, governado pelos sentimentos e sentindo-se vítima da hereditariedade, do meio ambiente e das circunstâncias. Por ocasião do ato da criação, 2 serpentes se mantiveram eretas, como no caduceu, símbolo da profissão médica. A serpente é, pois, um símbolo do poder curador infinito de Deus. Com isto, queremos induzi-lo a exaltar a sua presença benéfica existente em seu íntimo. A figura de Deus, Pai e Mãe, existe em seu interior sob as formas mentais consciente e subconsciente. Assim, tudo aquilo que se deseja que venha a se concretizar, estimula o subconsciente, que por sua vez reage da forma desejada. De start, é possível superar-se todas as limitações, impedimentos e obstruções. A alegria de uma oração satisfeita. No livro dos Números consta o seguinte: fez Moisés uma serpente de cobre e a pôs em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, ao olhar para a serpente de cobre, vivia. Números 21 versículo 9. Qualquer pessoa inteligente não aceita esta história literalmente. A Bíblia se utiliza de coisas exteriores, concretas para representar expressões espirituais e psicológicas interiores. Em linguagem figurada, a serpente morde quando a pessoa está tomada de ódio, de ciúme, de inveja, de hostilidade ou de vingança. Muitos são mordidos pela cobiça e pelo ódio contra aqueles que foram bem-sucedidos na vida e milhões, pelo medo, pela ignorância e pela superstição. Em linguagem psicológica, Moisés traduz o seu conhecimento do poder de Deus e a sua capacidade de extraí-lo das profundezas do seu ser. O cobre é uma liga de 2 metais e constitui o símbolo da união ou do entendimento entre o consciente e o subconsciente em torno do motivo da oração. Quando não há desentendimento ou choque entre aqueles 2 elementos mentais, a oração é satisfeita. Você se sente curado de todas as enfermidades ao volver os olhos para a presença benéfica e infinita de Deus existente em seu íntimo e ao proclamar que aquilo que é bom para Deus também o é para você e para todos os homens. Assim procedendo, você liberta os elementos espirituais que lhe são benéficos, ascendendo de uma posição rastejante e aviltante para uma atitude de exaltação, de fé e de confiança na figura do Senhor, que constitui a sua força. Seja um otimista daqui por diante. Deus é o Espírito invisível, invulnerável, eterno, todo-poderoso e onisciente existente em você. Ligue-se, em sua mente, à sua presença e poder e sinta a sua força responsiva, o que fará com que o seu deserto de solidão, de medo, de doença, de pobreza e de inferioridade se transforme e floresça como uma rosa. E vos trouxe sobre asas de águia até mim. Êxodo 19 versículo 4. Este procedimento pode também trazer-lhe benesses financeiras que lhe proporcionem uma vida plena e mais feliz. Síntese do capítulo 12, Aspectos superiores da vida 1. Para ser um otimista é necessário colocar os seus desejos em um nível de aceitação que possibilite a sua manifestação. Concentre-se em seus pensamentos e considere a sua realidade. 2. Seu caráter ou sua atitude mental farão de você um sucesso ou um fracasso. 3. Há 2 tipos de pessoas no mundo, os que ajudam e os que são ajudados. 4. Ajude o próximo, fazendo perceber a existência das infinitas riquezas celestes e a sua possibilidade de prosperar além dos sonhos mais otimistas. 5. Seu caráter é o seu próprio destino. A vida recompensa a coragem, a fé, a resistência e a persistência. É na superação dos obstáculos que se forma o caráter. 6. As riquezas de Deus são também suas, pois Ele ou a inteligência infinita são essencialmente responsivos aos seus desejos e os satisfarão, quando solicitados. 7. Você pode sobrepor-se a quaisquer condições pela exaltação à presença interior de Deus e pela sua dedicação a Ele. 8. Seja bom consigo mesmo, pois seu verdadeiro ser é o próprio Deus. Exalte sempre a figura de Deus, honrado, reverenciando e respeitando a sua pessoa. Deus é onisciente e onipotente, é enfim a única presença e o único poder. 9. Seja um otimista e exalte a figura de Deus em todas as pessoas, inicialmente em si próprio e posteriormente em todos os demais. 10. Eleve o seu olhar e fixe-o na presença benéfica e infinita de Deus existente em seu íntimo. Ao sentir o seu efeito responsivo, você experimentará a alegria da oração satisfeita, inclusive por razões financeiras. Capítulo 13. Gratidão e riqueza. Apresentemo-nos diante dele com ação de graças. Salmos 95 versículo 2.
Todo o processo de riquezas mentais, espirituais e materiais pode ser sintetizado em uma única palavra: gratidão. Um pensamento de gratidão por qualquer bem recebido é em si mesmo uma prece partida do coração, que traz em si próprio uma bênção. O homem dotado do sentimento de gratidão é um homem rico e feliz. Shakespeare já dizia: Senhor, tu que nos dás a vida, dá-nos também um coração repleto de gratidão. Henri Thoreau, um dos maiores filósofos da América, assim se pronunciou: devemos agradecer por termos nascido. Considere, somente por um instante, que não tivesse nascido, não teria, consequentemente, jamais assistido a um belo nascer do sol, a um maravilhoso poente e tampouco visto os olhos adoráveis do seu filho e o olhar de submissão e de adoração do seu cachorro. Jamais teria apreciado as belezas da natureza ou as estrelas do céu, alimentos diários de nossa alma. Não teria também admirado as montanhas nevadas cintilando como diamantes sob a luz do sol, sentindo o contato afetuoso dos seus entes queridos, percebido as riquezas existentes à sua volta e respirado a doce fragrância das flores ou do mato cortado. Seja agradecido e grato pela beleza da manhã, por ter olhos para ver as belezas de Deus, ouvidos para ouvir a música celeste e o canto dos pássaros, mãos para tocar as suas melodias e voz para proferir palavras de conforto, de coragem e de amor. Seja grato pela casa que possui, por seus entes queridos, seus parentes, sua profissão e seus companheiros de trabalho. Repita com frequência: rezo pela felicidade de todos os membros de minha família, agradeço e sou grato a Deus, cuja figura reverencio e exalto em minha mulher, marido, e em meus filhos, abençoo tudo o que fazem assim como também tudo aquilo que dou, por saber que há mais valor em dar de que em receber. Dou graças a Deus pelo meu trabalho e peço sua bênção para os meus companheiros, meus fregueses, enfim, para todas as pessoas. Meu negócio cresce, se expande, se multiplica e se amplia, proporcionando-me lucros 1000 vezes maiores. A lei da gratidão, inicialmente, faz-se necessário aceitar, de forma total e integral, a existência de uma inteligência infinita, da qual fluem todas as coisas. Em segundo lugar, acreditar que essa fonte se manifesta de acordo com a natureza dos seus pensamentos. E por último, admitir o seu relacionamento com essa inteligência infinita através de um profundo sentimento de gratidão interior. Há uma lei da gratidão, com a qual é preciso harmonizar-se para ser bem-sucedido. Essa lei, segundo a Bíblia, é a seguinte: aproxime-se de Deus e Ele também se aproximará de você. Esta lei traduz o princípio natural, cósmico e universal, da ação e da reação, que simplesmente significa, em linguagem mais específica, que tudo aquilo que sensibiliza o subconsciente vem posteriormente a se manifestar. A atitude mental de gratidão decorrente do reconhecimento por tudo de bom que se recebe transforma-se em convicção no subconsciente, determinando a manifestação exterior da coisa desejada. Gratidão e riqueza. Um osteopata falou-me certa vez sobre a sua pobreza como menino, a ponto de ter de se empregar como porteiro para poder pagar os seus estudos. Depois de formado, ao abrir seu primeiro consultório, uma semana inteira passou-se sem que aparecesse um único paciente, o que o deixou amargurado e pessimista. No decorrer da segunda semana, a primeira paciente que lhe apareceu disse-lhe: estamos muito agradecidas por ter o senhor se instalado aqui, pois necessitávamos muito dos seus serviços nestas redondezas. Muitas de nós temos rezado para que o senhor seja muito feliz por aqui. E acrescentou: fico sempre agradecida por tudo o que acontece, sei que muitas pessoas vivem na miséria e na pobreza por não cultivarem o sentimento da gratidão. Esse fato foi um marco de transformação da sua vida. As palavras da mulher calaram fundo em seu coração e ele deu graças a Deus pelo poder benéfico que fluía através dele para a sua paciente, a qual também agradeceu pela remuneração que lhe deu. E quanto mais agradecido fixava sua mente na fonte de todas as curas e de todas as boas coisas que possuía, mais ainda recebia. Sua atitude de gratidão estabeleceu uma maior harmonia entre a sua mente e as forças criadoras do universo, fazendo com que os pacientes fluíssem ao seu consultório. Em consequência, tornou-se rico em sabedoria, realizou curas milagrosas e ficou com uma clínica muito prestigiada e rendosa. A técnica da gratidão. Um pai prometeu à filha uma viagem de volta ao mundo, com todas as despesas pagas, com presente de formatura. Ela ainda não recebeu o dinheiro da viagem e tampouco a iniciou, mas não obstante, está extremamente grata, feliz e alegre como se na realidade já estivesse a bordo de um navio a caminho da Europa e depois do Oriente, por saber que seu pai cumprirá a promessa feita, estando muito feliz com ela. Mentalmente ela já recebeu o presente, com alegria antecipada e profundamente agradecida. Você já foi a uma loja de automóveis e comprou um carro. Muito embora não possuíssem exatamente o carro desejado, você se limitou a dizer-lhes o tipo do carro que pretendia, sendo informado de que o mesmo seria encomendado e posteriormente entregue. A seguir retirou-se, com o carro, é óbvio, manifestando ao agente os seus agradecimentos, por estar absolutamente certo de o vir a receber, exatamente como o encomendara, uma vez que acreditava na sua integridade e honestidade. E até que ponto deve você acreditar e confiar no ser infinito e em sua lei criadora, que jamais muda e que responde com absoluta fidelidade à confiança nele depositada? Por que agradecer?
Por tudo daí graças. E Tessalonicenses 5 versículo 18. O homem primitivo possuía um conceito infantil de Deus e o via como um ser antropomórfico que governava o universo de forma tirânica e despótica, enquanto os homens se comportavam como servos e vassalos que adulavam e se prostravam perante os antigos senhores feudais, possuidores do direito da vida e da morte de seus súditos. Analogamente, o homem primitivo adorava Deus, perante o qual se prostrava, cortejando-o sob todas as formas. Atualmente, o homem vê em Deus uma inteligência infinita, que se manifesta através da lei da criação, imutável e impessoal, ontem, hoje, amanhã. A presença divina possui também todos os elementos da personalidade, tais como o amor, a alegria, a paz, a sabedoria, a inteligência e a harmonia, relacionando-se pessoal e intimamente com o homem, instrumento justo e harmônico daquela lei. O homem que descobre as maravilhas, a glória e a responsividade da presença e do poder infinitos, sente-se imediatamente possuído de satisfação, gratidão e exaltação espirituais, como acontece com o jovem rapaz que descobre algum segredo de química ou da natureza e que, todo excitado e feliz, se apressa em comunicá-lo ao pai. A tendência do rapaz é de exaltação e satisfação com as descobertas feitas. Um menino de 10 anos presenteou-me com um cinzeiro que fizera na escola. Ao explicar-me como trabalhará e soldar o metal, podia-se ver, em seus olhos a animação e o prazer de que estava possuído. Tal reação certamente induzirá o menino a pesquisar mais e mais segredos nos laboratórios da escola. A satisfação e a gratidão não motivam Deus nem a lei, mas provocam uma transformação em nossa mente e em nosso coração, produzindo como que um imã espiritual e mental que atrai todos os tipos de benesses, inclusive dinheiro, das diversas e variadas fontes. Sua gratidão e sua satisfação não se devem manifestar sob as formas da adulação e bajulação em busca de favores, devem, isso sim, constituir-se em aventura emocionante no recesso do seu subconsciente, onde se processa a revisão e o exame intenso e interessado das leis de Deus. Daí se infere que todas as coisas de que se necessita e que se desejam já existem em princípio em seu íntimo, à espera de que você as receba com alegria e reconhecimento. Ao adquirir consciência dos princípios universais da vida e da providência, que desde as origens dos tempos tudo lhe proporciona, você se sentirá verdadeiramente grato e absolutamente satisfeito. Todas as coisas estão prontas, quando a mente está pronta. Shakespeare. O milagre do agradecimento. Um homem disse-me o seguinte: as contas estão se acumulando, não tenho dinheiro, estou indo à falência. Que devo fazer? Sugeri-lhe que diariamente, durante 10 ou 15 minutos, ficasse silenciosamente sentado e repetisse 2 ou 3 vezes, com convicção: dou-lhe graças, Senhor, pelas riquezas que possuo agora, e que prosseguisse, de forma tranquila e descontraída, a fazê-lo até que sua mente fosse dominada por um sentimento ou sensação de gratidão. Ele sabia que a imagem mental de riqueza era o primeiro estágio relacionado com o dinheiro e as riquezas de que necessitava. Essa imagem era, realmente, o elemento de riqueza já liberado dos condicionamentos anteriores, de todos os tipos. A repetição daquele agradecimento revigorava a sua mente e o seu coração até o nível de aceitação, afastando, sempre que necessário, os pensamentos negativos. Sabia que, enquanto mantivesse essa atitude de gratidão, estaria readaptando sua mente à ideia de riqueza, o que na verdade veio a acontecer. Em uma reunião social, pouco tempo depois, encontrou-se com um antigo patrão que o convidou para exercer uma função executiva, adiantando-lhe também considerável importância em dinheiro, com a qual pagou todas as suas dívidas. Assegurou-me ele que jamais se esqueceria dos maravilhosos resultados proporcionados pela frase: dou-lhe graças, Senhor. O valor da gratidão. A gratidão o mantém em sintonia com o ser infinito e em relacionamento com a lei da criação. O valor da gratidão não consiste apenas no fato de atrair para você muitas benesses. E preciso lembrar-se que sem um coração agradecido a pessoa se torna insatisfeita e aborrecida com as circunstâncias e condições presentes. Ao se fixar a atenção na pobreza, na carência, na solidão, na miséria, na maldade e nas dificuldades e problemas do mundo, a mente humana assume a forma de todas essas coisas, com base na lei de que aquilo a que se dá atenção também se experimenta. Lembre-se de que, se permitir que sua mente se concentre na limitação e na carência, você só terá à sua volta a miséria e coisas inferiores. Fixe sua atenção nas coisas mais elevadas e melhores da vida para que as mesmas se manifestem em seu universo pessoal. A lei da criação do seu subconsciente faz você a imagem e a semelhança daquilo que realmente deseja. Você é realmente aquilo que sinceramente deseja ser. O homem agradecido continua e invariavelmente deseja e aguarda as boas coisas da vida, e essa expectativa inevitavelmente adquire forma material. É necessário e essencial adotar o hábito da gratidão por todas as boas coisas que se recebem. Em outras palavras, agradeça sempre aquilo que lhe couber de bom. Todas as pessoas contribuem para o seu bem-estar. Você deve, portanto, incluir todas elas em suas orações de agradecimento.
Este procedimento o colocará em comunicação subconsciente com a parte boa de todos os homens e de todas as coisas, fazendo com que as riquezas da vida, a terra e todos os homens passem a gravitar automaticamente em sua direção. Você aprecia o que tem de bom? Alguns anos atrás, li uma notícia no jornal sobre um homem que ficará cego aos 2 anos de idade, tendo desde logo perdido um dos olhos. Tempos mais tarde foi operado do outro olho e recuperou a visão. A primeira coisa que viu foi o rosto da sua mulher, que era para ele extremamente bonito, não podendo imaginar nada mais maravilhoso. Ele viverá com ela aproximadamente 40 anos sem jamais ter visto seu rosto. Você aprecia sua mulher, seu marido, sua família, seu patrão. Você dá graças a Deus pelos seus olhos, pelo seu corpo, por todas as boas coisas e pela confiança e fé que tem nele. A riqueza do perdão. No último Natal conversei com o homem que me confidenciou que não escrevia ou se comunicava com seus pais há cerca de 20 anos, pois tiveram um desentendimento com eles, por achar que haviam dado mais bens, dinheiro e propriedades, a seu irmão do que a ele, o que o deixará zangado e ressentido. Seus 2 assistentes na loja lhe haviam dito: como você sabe, todos os nossos empregados vão visitar seus pais no Natal, deve ser maravilhoso ter pais. Como gostaríamos também de ter essa oportunidade no Natal. Mas somos órfãos e jamais conhecemos os nossos pais. Deve ser maravilhoso ter pais. Esse fato o deixou profundamente sensibilizado e imediatamente sua zanga e sua hostilidade para com seus pais desapareceram. Resolveu, então, ir visitá-los no Natal, levando-lhes muitos presentes, ficando todos muito felizes. Seus pais, em retribuição, presentearam-no com algumas ações, cujo valor excedia bastante a importância que julgara ter sido concedida a seu irmão em detrimento seu. Perdoar é dar amor, paz e todas as benesses da vida aos outros, e na mesma medida em que se dá, se recebe. Está escrito: é melhor dar do que receber. Gratidão e dólares. Esta é uma história maravilhosa do poder de um coração agradecido. O personagem, um jovem rapaz de nome Lucien Hamilton TYNG, nasceu em Peoria, no estado de Illinois, cidade que apresentava poucas perspectivas para quem, como ele, tinha grandes sonhos e pensamentos grandiosos. Lucien decidiu, então, ir para Chicago tentar a sorte. Ali empregou-se em um escritório, com um salário que mal dava para viver, pois depois de pagar o aluguel do quarto ficava exatamente com 50 centavos por dia para alimentar-se. Foi quando descobriu que uma barra de chocolate de 5 centavos constituía uma boa refeição, o café da manhã custava 15 centavos e o jantar, consequentemente, não podia passar de 30 centavos. Lucien era muito religioso e adquiriu o hábito de, segurando a moeda de 50 centavos, dizer o seguinte: Deus fará isto se multiplicar, pelo que lhe ficarei muito agradecido, diariamente receberei muito mais dinheiro. Estas palavras eram repetidas todas as manhãs, durante cerca de 10 minutos, antes de ele gastar os 50 centavos. A partir de então, veio a conhecer muitos homens inteligentes e empreendedores e inúmeras oportunidades lhe foram proporcionadas, das quais muito se beneficiou. As palavras "muito obrigado, pai" estavam constantemente em seus lábios. Com a passagem dos anos, muitas pessoas influentes se habituaram a pedir-lhe conselhos e a aceitar a sua orientação. Ele parecia ser milagrosamente dotado e sua perspicácia mental aumentava a cada dia, sua sagacidade nos negócios era admirada e reconhecida por todos e muitos problemas comerciais foram resolvidos por ele. Sua prece constante, antes e depois de cada realização bem-sucedida, era: muito obrigado, pai. Um dia ocorreu-lhe uma ideia maravilhosa, que confidenciou a um amigo que a considerou com tremenda potencialidade. Decidiram então formar uma sociedade e organizaram a General Gazende Electric Company, que se desenvolveu aceleradamente pelos estados da costa leste e que, depois de muitos anos, vieram a vender por 50 milhões de dólares. Um poeta certa vez disse: Senhor, dá-me apenas uma coisa a mais, um coração agradecido. Síntese do capítulo 13, Estágios para a Riqueza. Todo o processo mental, espiritual e material de consecução de riquezas pode ser sintetizado em uma única palavra: gratidão. 2. Há uma lei da gratidão e faz-se necessário respeitá-la para se obter resultados. Isto apenas significa que tudo aquilo que sensibiliza o subconsciente venha a se concretizar. Rejubile-se e dê graças por toda espécie de riquezas, pois o sentimento de riqueza sensibilizará o seu subconsciente fazendo com que você venha a ser rico. 3. Dê graças por tudo que possui atualmente e por todas as suas benesses. Conte-as, uma a uma, que Deus as multiplicará ilimitadamente. 4. Dê constantemente graças por conhecer as leis da criação, responsáveis pela ocorrência de todos os tipos de riquezas em sua vida. Seja grato pelo carro prometido por seu pai, embora ainda não recebido. Seu Pai Divino lhe proporcionará muito mais, tudo de que necessita é de sua total crença e fé nele. 5. Veja em Deus a mente e a inteligência infinitas que atuam de acordo com as leis da criação, em benefício de todos e sem distinção de pessoas. Ao descobrir as suas riquezas e glória interiores, você exultará de prazer e alegria por constatar que todas as coisas já existem em princípio e que apenas aguardam que você as receba de coração alegre e agradecido.
6. Sente-se diariamente durante 15 minutos, tranquilize sua mente e afirme com convicção: muito obrigado, Senhor, pelas suas riquezas, coisas maravilhosas, inclusive financeiras, ocorrerão então em sua vida. 7. A gratidão o mantém em sintonia com o ser infinito e em ligação com as forças criadoras do universo, fazendo de você um imã espiritual e mental de benesses incalculáveis. 8. Mostre seu profundo apreço por todos aqueles que vivem à sua volta, por seus familiares e seus companheiros de trabalho. As pessoas anseiam por apreço, conceda-o livre e prazerosamente. 9. O perdão cria um vácuo em sua mente, facilitando o fluxo, através do seu ser, da presença benéfica e infinita. Muitos deixam de ficar ricos por causa do seu espírito crítico, do seu ressentimento e da sua hostilidade para com os outros. Tal atitude bloqueia sua sintonia com a fonte de todas as riquezas e de todos os bens. Seja bom para os outros e não permita que seu coração conserve qualquer sentimento menos benéfico. 10. Quando tiver apenas $1 no bolso, dê graças dizendo: Deus fará este dinheiro se multiplicar ilimitadamente, sou-lhe grato pelo constante e incessante fluxo de suas riquezas em minha vida. Este procedimento lhe atrairá riquezas fabulosas. 11. Pai, eu te dou graças por me teres ouvido. Bem sabia que me ouves sempre. João 11 versículo 41 a 42. Capítulo 14. Milagres de riquezas pelo poder das palavras. Você alguma vez já pensou no poder maravilhoso das palavras? Pensar é falar, seu pensamento é a sua palavra. A Bíblia diz o seguinte: a palavra proferida a seu tempo é como maçãs de ouro em cestos de prata. Provérbios 25 versículo 11. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16 versículo 24. Suas palavras são agradáveis de ouvir. Ao dizer: não consigo melhorar. É impossível. Já estou muito velho. Que possibilidades tenho de ficar rico? Ela pode, mas eu não posso. Não tenho dinheiro, não posso comprar isto ou aquilo. Já tentei, mas não adianta. Você não está usando palavras construtivas, que o revigorem ou inspirem, e mais ainda, aquilo que se traduz em palavras vem na realidade a se manifestar. As palavras que se dizem devem ser agradáveis para os ossos, o que significa que, ao falar, a pessoa deve estimular-se, ficar feliz. A palavra osso simboliza apoio, simetria. Suas palavras devem fortalecer e animar você. Decida agora e diga com convicção: de agora em diante, as palavras que eu proferi serão sempre de inspiração, de estímulo, de fortalecimento, de agradecimento e de animação para todas as pessoas e para mim mesmo. Como as palavras são realmente muito poderosas, é importante dizer-se a coisa certa no momento correto e, mais ainda, certificar-se de que as palavras são, em todas as ocasiões, doces para os ouvidos e agradáveis para os ossos. O Dr. Phineas Parkhurst Kimby, do estado do Maine, ressaltou há mais de 100 anos que o homem primitivo procurava comunicar suas esperanças, aspirações, preferências, antipatias, receios e anseios. Seu desejo intenso de comunicação desses sentimentos e pensamentos era para com os outros homens. A primeira manifestação desse fato verificou-se através de grunhidos e gemidos, resultando finalmente na formação de palavras elementares que serviram de base ao seu vocabulário, cujo desenvolvimento se processava de acordo com a sua evolução espiritual e mental. Como decorrência essa sua capacidade de articular pensamentos e sentimentos surgiu, finalmente, a palavra impressa, a máquina de escrever e a própria imprensa, assim como uma gama interminável de invenções visando a propagação do conhecimento, sob a forma de palavras, por todo o mundo. Marconi decidiu enviar a palavra ao redor do mundo, sendo considerado demente por seus parentes e internado, durante certo tempo, em um hospício. Sua ideia, não obstante, proporcionou uma nova dimensão à comunicação, reduzindo o tempo e o espaço e permitindo que, hoje em dia, se fale pelo telefone com pessoas que vivem do outro lado da Terra. Adquira desde logo consciência das maravilhas da palavra e de como utilizá-la para exaltar, beneficiar e inspirar todos aqueles com quem você se comunica. Palavra e autoridade. O poder da palavra é maior que o das bombas atômicas ou das armas termonucleares, pela simples razão de que compete à palavra a decisão de emprego ou não dessas armas. A palavra pode ser usada para ordenar o emprego da energia atômica na propulsão de um navio ou na devastação de uma cidade ou de uma nação. Salomão disse: a língua dos sábios produz a cura, Provérbios 12 versículo 18, e também, a morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18 versículo 21. Eis aí exemplos de como usar a palavra com autoridade. Dei conhecimento dessas citações a um homem que estava hospitalizado com um problema cardíaco, passando ele a dizer para si próprio, durante a maior parte do dia: estou bem de saúde, Deus é a minha saúde. Para surpresa do seu cardiologista, sua recuperação foi das mais notáveis e um novo eletrocardiograma mostrou que seu coração estava absolutamente normal. Ele fez uso da palavra com autoridade e convicção, impressionando o seu subconsciente que, por sua vez, reagiu de forma correspondente. Disse-me ele: saúde é riqueza. Posso agora voltar para a minha família e para o trabalho, que precisam de mim, e terminar de educar os meus filhos.
Palavra e riqueza. Certa vez entrevistei um homem de negócios que me disse que o segredo da sua prosperidade e do seu sucesso no mundo dos negócios residia na compreensão constante da verdade existente nas seguintes palavras: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6 versículo 64. E acrescentou: minha riqueza e minhas benesses foram produzidas por essas palavras e pela maneira como as pronunciava. Eu punha todo o meu sentimento, espírito, nessas palavras, pois sabia ser ele a manifestação real do espírito existente nas mesmas, espírito esse que lhes dava força criadora. Esse homem veio a realizar grandes coisas no mundo dos negócios e demonstrou a si próprio que a riqueza decorrente da palavra certa proferida da forma correta. A autoridade da palavra. Um corretor de imóveis confidenciou-me o segredo da sua capacidade de controlar e de comandar o seu subconsciente. Suas palavras de comando eram as seguintes: minhas palavras curam, aceleram, vitalizam, fazem prosperar, satisfazem e tornam ricos todos aqueles com os quais estabeleço contato ou negócio. Sua atitude mental era de que, quanto mais vida, amor, bondade e riqueza transmitisse aos outros, mais viria a possuir. As cataratas da Niágara são poderosas porque as águas se lançam livremente no espaço. Esse corretor teve muito sucesso e ficou imensamente popular, por acreditar que tudo que se deseja firmemente se recebe, conforme prega a Bíblia: farás decretos que serão bem-sucedidos e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22 versículo 28. A palavra e a carne. Procurei certa vez ajudar um homem que sofrerá problemas financeiros e que vivia constantemente dizendo: se eu conseguisse pôr as mãos em algum dinheiro, tudo estaria bem. Expliquei-lhe que era responsável por toda palavra inconsequente que pronunciasse, pois seu subconsciente fixava literalmente tudo o que dizia. Suas mãos estavam constantemente tremendo e as palavras que usava indicavam dúvida e ansiedade, o que o mantinha em situação financeiramente desfavorável. Decidiu então utilizar o poder transformador da palavra viva, fazendo-a transformar-se em carne, isto é, fazendo-a manifestar-se, concretizar-se. Dizia ele frequentemente: desejo riquezas e sucesso e sei que essas palavras sensibilizam o meu subconsciente, pois as pronuncio com convicção e sinceridade. Sinto-me financeiramente seguro e tenho em minhas mãos todo o dinheiro de que necessito, pelo que lhe dou graças. Em pouco tempo a crise estava superada, inclusive financeiramente. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. João 1 versículo 14. A palavra produz maravilhas, a ideia fielmente mantida em sua mente e em seu coração se transforma em carne, de acordo com a qualidade e a natureza das suas palavras. A palavra é o elemento mental de produção das imagens não somente em nosso ser, mas também em nosso meio ambiente, em nossos relacionamentos e em nossos negócios. A doutora Olive Gazzi, associada minha, usa constantemente o poder da palavra para o enriquecimento de outras pessoas, afirmando verbalmente, o que significa fixar na mente aquilo de bom que as pessoas desejam. Quando alguém necessita de recursos ou mesmo de dinheiro, ela afirma por eles, várias vezes durante o dia: Deus é rico. Mary é filha de Deus e também será rica, assim seja. Este método simples produz resultados proveitosos para todos aqueles que a procuram. Essas palavras têm produzido maravilhas na vida de muitas pessoas. Palavras milagrosas. Jesus, junto ao túmulo de Lázaro, fez um milagre, determinando em voz alta: Lázaro, vem para fora. João 11 versículo 43. E o resultado apareceu, para saudar seu irmão e seu amigo, Jesus, que lhe falará com autoridade. Ele lhes falava como quem tinha autoridade. Mateus 7 versículo 29. Deixe-se arrebatar e fascinar pelo poder de suas palavras. Nunca use palavras de significado negativo, tais como carência, limitação, discórdia ou necessidade. Ao invés disso, comece a criar alma e ambiente novos, assim como também riquezas mentais e materiais pela transformação de suas palavras de comando. Afirme ousadamente: riqueza, saúde, sucesso, manifestem-se. Assim procedendo, você experimentará a alegria da oração satisfeita. Palavras atraem clientes. As pessoas que assistiram à minha preleção sobre as surpreendentes leis do poder mental cósmico constataram que o poder das palavras poderia proporcionar-lhes resultados fabulosos. Sugeri-lhes que escolhessem certas palavras que lhes fossem estimulantes e as repetissem seguidamente, durante 10 ou mais minutos, 2 vezes por dia. Muitos disseram-me que trabalhavam em escritórios e que nem sempre podiam repeti-las em voz alta, que, por isso, passaram a escrever os desejos que queriam ver realizados e a repeti-los mentalmente, de vez em quando, transmitindo gradualmente, dessa forma, aquelas ideias ao seu subconsciente. Uma daquelas pessoas, um vendedor de seguros, proclamou corajosamente: estou agora atraindo somente os homens e mulheres que dispõem de dinheiro e estão interessados na educação dos seus filhos e em seu próprio bem-estar. O uso persistente dessas palavras colocou-o em contato com um número muito maior de pessoas do que anteriormente. As ideias lhe surgem agora como que saídas do nada e lhe tem possibilitado realizar grandes coisas na vida, sob os seus mais variados aspectos. Lembre-se de que o poder das palavras é uma das maiores dádivas concedidas ao homem por Deus. Os animais não podem falar nem rir.
Você precisa adquirir consciência de que pode usar suas palavras para abençoar ou amaldiçoar, para fazer o bem ou o mal, para produzir riqueza ou pobreza, enfim, para seu benefício ou malefício. Deixe de usar o poder das palavras contra você mesmo, faça sempre o bem, para que na vida possa colher flores e não espinhos. Palavras solucionam herança. Uma mulher de São Francisco, na Califórnia, velha amiga minha, telefonou-me algum tempo atrás e disse-me que seu pai não a havia incluído em seu testamento, que estava ainda em curso de homologação, e que a herança fora deixada para ser dividida igualmente entre os outros 5 membros da família, no caso, seus irmãos e irmãs. Por sugestão minha, ela entregou o caso a um advogado e 3 ou 4 vezes por dia, durante 15 minutos, passou a dizer com convicção estas palavras: a herança será objeto de um reajustamento harmonioso, divino, aquilo que pelo direito divino me pertence será meu. Abençoo meus irmãos e minhas irmãs e sei que sou também abençoada por eles. Estou certa de que o caso terá um final feliz. Após cerca de uma semana, seu advogado informou-a de que seus irmãos e irmãs não desejavam que ela contestasse o testamento, pois eram de opinião que seu pai fora injusto por ter ela se casado com uma pessoa de outro credo religioso, que o assunto não dizia respeito a seu pai e que estavam todos de acordo de que ela deveria ser igualmente contemplada na divisão da herança. Houve assim, realmente, um reajustamento legal e harmonioso, que proporcionou a cada um dos herdeiros uma parcela igual da herança. Palavras que curam. As palavras são a droga mais poderosa da humanidade, Rudyard Kipling, e a Bíblia diz o seguinte: ele enviou sua palavra e os curou. Salmo 107 versículo 20. Todos nós podemos usar palavras que curam em nosso próprio benefício ou em benefício de outros. A razão de não recebermos resultados imediatos reside na natureza da nossa fé ou crença. Eis a seguir o procedimento a adotar no uso de palavras que curam em benefício de outras pessoas, sejam elas um ente querido ou apenas um amigo. Sinta a presença de Deus, que é também a presença de harmonia, da saúde e da paz, em seu amigo, através dele e à sua volta, veja-o sob a proteção de Deus. Mesmo que a outra pessoa não perceba, deseje sua cura e acredite sinceramente nela. Proceda desse modo várias vezes por dia, se o desejar, para fortalecer a sua fé. A cura pode verificar-se devagar ou rapidamente, de acordo com a sua fé, você estaria enviando a sua palavra, isto é, o seu pensamento ou sentimento, à pessoa em questão. O profeta Isaías disse: o Senhor deu-me a língua dos que são instruídos para que eu saiba sustentar com palavras o que está cansado. Isaías 50 versículo 4. Quem pode medir o valor de uma palavra de amor, de exaltação, de louvor? Um certo menino não conseguia aprender, os professores achavam que era um caso perdido. A mãe, entretanto, era rica e poderosa em termos de fé e amor e frequentemente, durante o dia, proclamava: Deus gosta do meu filho e olha por ele. A inteligência e a sabedoria de Deus se manifesta através dele. Meu filho é uma perfeita expressão de Deus. Esse menino é agora absolutamente normal e vai muito bem na escola. Eis aí um exemplo da riqueza espiritual das palavras, quando impregnadas de amor e compreensão. As palavras daquela mãe tiveram o poder de harmonizar e de curar os problemas do seu filho. Palavras determinam pagamento. Uma firma de engenharia tinha muitos fregueses em débito, atingindo no total a importância de quase $30.000. O gerente da carteira de crédito mandou relacioná-los e todas as manhãs, antes de começar a trabalhar, pronunciava as seguintes palavras: o fulano de tal está prosperando bastante e seus recursos estão se multiplicando. Ele é honesto, sincero e justo, e paga prontamente suas dívidas. Dou graças pelo recebimento do seu cheque de pagamento. Que Deus o abençoe e também a nós todos. Eu lhe dou graças por tudo isto. Estas palavras, ou comando, transmitidas ao seu subconsciente, atingiram a todos os seus fregueses em débito, induzindo-os a resgatar suas dívidas em menos de um mês. Suas palavras de fé e convicção foram aceitas por seu subconsciente e telepaticamente recebidas pelos fregueses em atraso, que anteriormente haviam ignorado os frequentes avisos de cobrança. Palavras proporcionam emprego. Uma mulher, com cerca de 60 anos, reclamava que não conseguia obter emprego, pois todas as portas lhe eram fechadas em consequência da sua idade. Passou então a fazer a seguinte oração: sou filha de Deus, que me consegue empregos proveitosos e satisfatoriamente remunerados, proporcionando-me sempre uma nova oportunidade. Essa mulher adquiriu nova força e confiança em si própria, que se tornaram imediatamente evidentes. Em pouco tempo, após visitar algumas agências de emprego, conseguiu empregar-se muito bem, impressionando seu empregador pela estabilidade, lealdade e sabedoria acumuladas através dos anos. Palavras solucionam problemas. Uma jovem secretária trabalhava para um homem muito exigente, que era até mesmo algo sádico em sua linguagem. Não obstante, dizia para si própria: não há homem como ele no universo. Deus pensa, fala e age através dele. Pouco tempo mais tarde, seu empregador entregou a direção dos negócios a seu filho, que se acabou apaixonando pela secretária. O autor sente-se feliz em dizer que teve a satisfação de oficiar a cerimônia do seu casamento. Aquela jovem mulher adquirira o comando das suas palavras e veio a obter uma resposta divina. Quando se fala com base na figura do ser infinito, as palavras adquirem caracteres de verdade, de poder e acabam por se concretizar.
No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1. Capítulo 15. A riqueza maravilhosa do silêncio. O silêncio é o repouso da mente em Deus, da mesma forma que o sono revigora e refresca o corpo, a comunhão com Deus revigora, sustenta e revitaliza o homem. Emerson dizia: façamos silêncio para poder ouvir os suspiros dos deuses. O silêncio consiste em desviar a atenção e a atividade sensorial do mundo exterior para focalizar a atenção em um ideal ou objetivo, embora já sabendo que a inteligência infinita do seu subconsciente inevitavelmente lhe proporcionará uma resposta. Um gênio em cada homem, você veio ao mundo com todos os poderes e qualidades de Deus e ainda com o poder de pensar individualmente. Você pensa e, portanto, tem o poder de criar e de projetar tudo aquilo em que sua mente crê e que aceita no mundo à sua volta. Você pode considerar-se rico quando tem consciência da sua força criadora, sua riqueza e até mesmo sua segurança repousam em seu poder de criar. Por ocasião da visita a um estúdio de cinema, perguntei a um escritor de temas cinematográficos como realizava o seu trabalho e também o que fazia quando estava escrevendo uma história para um filme. Respondeu-me ele mais ou menos desta maneira: aquieto a minha mente, quando a sinto bastante relaxada, deixo-a funcionar. Sei somente a ideia a ser desenvolvida. Concentro o pensamento nela e a aprecio inteiramente. A seguir, no silêncio da noite, antes de dormir, eu me concentro no texto, certo de que o tema, os personagens e as ideias me ocorrerão. Pela manhã, ao acordar, o texto está pronto e tudo o que tenho a fazer é sentar-me e escrevê-lo. E como o tema se originou na mente do escritor? As ideias que lhe ocorriam e sobre as quais meditou no silêncio da noite ficaram impressas em seu subconsciente, que automaticamente reagiu fornecendo-lhe as ideias criadoras necessárias à redação do texto. Você vive em sua mente e é ali que se torna rico ou pobre, um mendigo ou um ladrão. Você se torna possuidor de uma pérola de alto preço ao adquirir consciência do poder dos seus próprios pensamentos para criar aquilo que deseja na vida. As riquezas e poderes existentes em seu íntimo são inesgotáveis e as riquezas da sua mente não conhecem limitações, a não ser aquelas que você próprio se impõe. O silêncio proporciona riqueza. Robert Louis Stevenson praticava o silêncio regular e sistematicamente e tinha o hábito persistente de, no silêncio da noite antes de dormir, transmitir instruções específicas ao seu subconsciente. Com a atenção divorciada do mundo sensorial exterior e voltada para a sabedoria e poder do subconsciente, solicitava deste último que, durante o sono, lhe proporcionasse as histórias de que necessitava. Por exemplo, quando a sua situação financeira era desfavorável, enviava ao seu subconsciente um comando deste tipo: proporcione-me uma boa e emocionante novela, que seja também comerciável e rendosa. A resposta era geralmente bastante generosa. Dizia Stevenson: esses pequenos duendes, a inteligência e os poderes do subconsciente, podem contar-me uma história, capítulo por capítulo, como se fosse um filme seriado, e conservar-me, seu suposto criador, na mais total ignorância do seu desenvolvimento futuro. E acrescentava que a parte do meu trabalho que é feita quando estou acordado não é necessariamente minha, pois tudo leva a crer que os duendes tiveram participação nela. O silêncio o fez famoso. Khalil Gibran, o escritor de O Profeta, não somente deliberava no silêncio da noite, em comunhão interior com Deus, irradiando amor, paz, alegria e satisfação, como também contemplava a sua própria radiação, luz, amor, verdade e beleza interiores, transmitindo à humanidade a riqueza das suas meditações em seus silêncios com Deus. Gibran voltava-se frequente interiormente para Deus, o bom e o belo, e escrevia: sou um devoto dos silêncios e os tesouros que ali encontrei posso distribuí-los com confiança. Gibran obtinha sabedoria, verdade e beleza das fontes inesgotáveis existentes em seu íntimo. No silêncio da noite e em sintonia com o Ser Infinito, recebia inspiração do Altíssimo e escreveu gemas maravilhosas de sabedoria, que o fizeram famoso e também bastante rico. O silêncio e uma experiência emocionante. Meu alfaiate contou-me uma história emocionante ocorrida com sua filha. Ao voltar de um desfile de modas de que participará, em Nova York, ela dissera ao pai: vi hoje, no desfile, um bonito casaco de arminho que custa $8.000. Sei que não posso comprá-lo, mas vou fazer de conta, em minha mente, que ele é meu. Como gostaria de possuí-lo? Seu pai disse-lhe, então, que imaginasse estar vestindo o casaco, que procurasse sentir a sua pele macia e o próprio casaco como se realmente o estivesse vestindo. Assim fez ela, acariciando-o e admirando-o, em sua mente, como uma criança faz com sua boneca, até vir a sentir, pela repetição, uma emoção estranha. No silêncio da noite, se imagina indo dormir vestindo aquele casaco e sentindo-se feliz por possuí-lo. Um mês se passou e nada aconteceu. Ela estava a ponto de desistir, quando se lembrou de que só a perseverança produzia resultados. Aquele, porém, que persevera até o fim, esse é que será salvo. Mateus 10 versículo 22.
A sequência do seu drama mental foi a seguinte: uma manhã de domingo, após minha prelação, um homem pisou acidentalmente no seu pé e pediu-lhe muitas desculpas, oferecendo-se finalmente para levá-la de carro até a sua casa, o que ela aceitou prazerosamente. Após um conhecimento relativamente curto, ele veio a lhe propor casamento, deu-lhe um bonito anel de diamantes e disse-lhe: vi um casaco maravilhosamente bonito, com o qual você ficaria simplesmente radiante. Era justamente o casaco que ela admirara um mês antes. O vendedor disse-lhes que muitas senhoras ricas o haviam admirado imensamente, mas por alguma razão sempre escolhiam uma outra coisa: o silêncio e as emoções maternas. Uma mulher queixou-se a mim que seus filhos a estavam deixando quase louca. Sugeri-lhe que todas as manhãs se sentasse só e, durante cerca de 15 minutos, lesse em voz alta os Salmos 23 e 91 e que, a seguir, fechasse os olhos e procurasse abstrair-se do mundo exterior. E também que pensasse no amor infinito de Deus e em sua sabedoria ilimitada, poder supremo e harmonia absoluta, procurando sentir a atmosfera de amor, paz, alegria e felicidade que envolvia suas crianças e proclamando, simultaneamente, que seu amor e sua paz inundavam sua mente e seu coração e que seus filhos cresciam em paz e com beleza, sabedoria e compreensão. Desse modo, ela recarregou as suas baterias espirituais e mentais com o poder e com a sabedoria de Deus e toda a sua vida se transformou, fazendo com que seu amor pelos filhos aumentasse consideravelmente. Eis aí as riquezas de paz que ela encontrou no silêncio. O silêncio e o piloto, no momento em que uma violenta tempestade, acompanhada de relâmpagos e trovoadas, envolveu o avião em que eu viajava para o Oriente, o piloto disse-me que sempre que isso acontecia silenciosamente recitava o Salmo 23, acrescentando: o amor de Deus envolve este avião e eu o levarei de volta à terra em divina ordem. Notei logo que, muito embora os passageiros estivessem em pânico, subitamente uma grande calma se transmitiu a eles, vindo o avião a aterrissar tranquilamente em Hong Kong sem que ninguém se ferisse ou machucasse. O nosso piloto não se deixará dominar pelo pânico, transmitindo, em consequência, a todos ondas benéficas de amor e de proteção. O silêncio resolve problemas. Um homem queixou-se amargamente a mim de que não conseguia arranjar emprego porque não possuía carteira profissional e tampouco dispunha de dinheiro para tirá-la. Desejava, além disso, mandar o filho cursar a universidade e adquirir uma nova casa, mas dizia-se frustrado sob todos os aspectos. Disse-lhe que o que devia fazer era ouvir a sua própria voz interior, que ele vinha dando atenção aos aspectos negativos das coisas, mas que a fé se manifesta ao se ouvir as eternas verdades de Deus. À noite, imobilizando-se física e mentalmente, declarou: a inteligência divina me proporcionará uma nova oportunidade, que me fará feliz e próspero. Deus mostrará a meu filho o caminho da universidade e sua riqueza fluirá em abundância para mim. Alguns dias se passaram e ele veio a se encontrar com um antigo empregador que imediatamente o empregou novamente, agora com um salário muito mais alto, cedendo-lhe inclusive sua própria casa junto à fábrica para ele e sua mulher morarem. Com o novo salário, aquele homem ficou em condições de poder mandar o filho para a universidade. A resposta procurada veio, afinal, das profundezas do seu próprio ser, a partir do momento em que silenciosamente veio a considerar, na quietude da noite, o amor e a beneficência de Deus. O silêncio produz grandes resultados, cerre a porta aos seus sentidos de modo a não mais se deixar distrair pelas percepções sensoriais do mundo e procure silenciosamente comparecer à presença de Deus em seu interior. Você deve chegar à sua presença em atitude feliz, receptiva e de expectativa, sabendo que a inteligência infinita o atenderá, quando solicitada. Quando se vai à fonte ou ao córrego apanhar água, leva-se um balde ou um outro recipiente qualquer em que se possa pôr a água. De forma análoga, ao se entrar em sintonia com o ser infinito, sua mente receptiva, o recipiente, se inundará com todas as dádivas de Deus e com a sua presença benéfica e infinita. Adote desde logo a prática periódica do silêncio pela simples reordenação da sua mente, desviando sua atenção da diversidade dos elementos sensoriais, entrando em sintonia interior com a figura de Deus e inundando sua alma com seu amor. Como levar uma vida agradável? Um jovem médico disse-me que, quando estudava patologia, contraíra vários dos sintomas das doenças estudadas. Chegou finalmente à conclusão de que isso se devia ao fato de se deixar influenciar pelas imagens mórbidas que constantemente lhe surgiam e que sua mente traduzia em realidade. Uma vez determinada a causa dos seus males, ele inverteu a situação, ao verificar que todas as doenças eram motivadas pelas atitudes mentais deformadas dos seus pacientes. Passou então a considerar um padrão perfeito de harmonia, saúde e paz. Sempre que se deparava com condições negativas, procurava visualizar um quadro de perfeição, beleza e saúde. Adotou também como norma ver em todos os seus doentes a presença de Deus, tornando-se desse modo imune a toda e qualquer doença. Ele leva agora uma vida bastante agradável, pois sempre que comparece às enfermarias de isolamento para visitar os seus doentes, sente-se completamente imunizado contra as doenças. O silêncio e o cientista, um famoso engenheiro e cientista espacial, ao lhe ser apresentado um problema, senta-se só em seu gabinete de pesquisa e silenciosamente se põe a meditar da seguinte forma: terei logo conhecimento da solução divina. Deus sabe a resposta e ele e eu somos um único ser, ele me revelará a resposta neste mesmo instante.
Diz esse cientista que invariável e inevitavelmente recebe sempre a resposta desejada, às vezes sob a forma de uma intuição mental que lhe transmite a ideia necessária ou, então, mais frequentemente, como um gráfico, uma imagem mental, que lhe dá a resposta perfeita. A esse procedimento lhe apraz chamar de solução silenciosa. Porque nada acontecia, uma mulher confidenciou-me que gastava meia hora por dia na prática do silêncio, mas sem qualquer resultado. Vim, entretanto, a descobrir que seu procedimento consistia em ouvir queimar incenso e concentrar-se em imagens de homens santos. Além disso, adotava também a prática de acender velas, de erigir altares em casa e de rezar com a frente sempre voltada para leste. Na realidade, essa mulher estava completamente envolvida nas exterioridades e nas atividades periféricas da vida. Toda a sua vida era caótica, era uma mulher doente, frustrada, solitária, desgostosa e que sofria de várias anormalidades mentais. Sua mente estava concentrada em imagens, velas, incenso, música e rituais, coisas que contribuíam para deixá-la numa espécie de transe auto-hipnótico. Estava totalmente impregnada pelos seus 5 sentidos e não estabelecia absolutamente sintonia com a presença divina. Sua irmã, que não era religiosa, constantemente a criticava, dizendo: "Você reza todo dia e que benefício isto lhe traz? Olhe para mim. Não me dedico à prática do silêncio e nem mesmo acredito em Deus, no entanto, sou forte, cheia de vida e próspera." Na verdade, aquela mulher não estava absolutamente praticando o silêncio, estava antes impressionada por visões, ruídos e imagens e simplesmente desperdiçando as suas energias e tempo em exterioridades. Expliquei-lhe a sabedoria do silêncio de Emerson, que ela passou a praticar resultado em grandes modificações mentais, físicas e de situação financeira. A sabedoria do silêncio de Emerson: dedique-se à prática do silêncio com sabedoria, desligando-se do mundo e da ação dos seus sentidos e considere a realidade das suas ideias ou desejos. Acredite que possui alguma coisa agora e ela virá a ser sua. Isto significa que sua ideia, desejo, plano, objetivo ou invenção são tão reais como a sua própria mão ou coração, pois possuem forma e substância em outra dimensão da mente. Dê-lhes a sua atenção e exulte com isso, na certeza de que a inteligência infinita, que lhe forneceu a ideia, lhe proporcionará também o plano perfeito para o seu desenvolvimento. Mantenha essa atitude para que venha a experimentar a alegria da oração satisfeita. Aí reside a sabedoria do silêncio de Emerson. A colheita de dividendos. Todas as manhãs, ao acordar, pense em Deus e em seu amor e mantenha-se em estado de alerta e de grande expectativa e interesse, conservando-se sempre muito atento. Proclame silenciosa e vagarosamente: "Coloco-me, assim como todas as minhas ideias, planos e assuntos do dia de hoje nas mãos da figura santa e onipresente de Deus. Hábito na companhia do Altíssimo, cuja sombra protetora se projeta sobre mim, minha família, meus negócios e tudo aquilo que me pertence. Deus está sempre comigo e me acompanha em todas as partes com seu amor. Deus me faz prosperar em todos os meus empreendimentos e sua riqueza flui para mim livre, alegre, ilimitada e inesgotavelmente. Onde quer que vá, tenho sempre em meus lábios palavras de louvor a Deus." A prática desse método lhe proporcionará grandes dividendos em todos os setores de atividade da sua vida. O silêncio interior: trabalhemos por uma quietude interior, uma quietude e bem-estar interiores, aquele silêncio perfeito em que até o coração e os lábios se aquietam e que nem mesmo é perturbado por nossos próprios pensamentos imperfeitos e opiniões vãs, em que apenas se ouve a voz de Deus e em que se aguarda, na simplicidade de nossos corações, a manifestação da sua vontade, que no silêncio do nosso espírito buscamos satisfazer, de forma absolutamente exclusiva. Longfellow. Síntese do capítulo 15. Ideias a relembrar. O silêncio é o repouso da mente em Deus, que nos revigora e nos proporciona vitalidade e novas energias. 2. Há um gênio em cada homem. O homem possui interiormente todos os poderes de Deus, na expectativa de que a mente, em sua quietude, os venha a manifestar. 3. É possível a transmissão, silenciosa e afetuosa, de instruções específicas ao subconsciente antes de dormir, o qual reagirá e se comportará, de forma magnificente, em função daquilo que lhe for transmitido. 4. Você pode ter ideias maravilhosas para escrever um livro, uma peça teatral ou mesmo música através do seu subconsciente, aquietando a sua mente antes de dormir e solicitando ao Ser Infinito a revelação daquilo que necessita conhecer. 5. Em suas atividades comerciais, dedique, todas as manhãs, 10 ou 15 minutos do seu tempo em proclamar que a inteligência infinita dirige todas as suas atividades e que suas decisões, pagamentos e compras são governados e controlados pela sabedoria de Deus. Assim fazendo, seus negócios prosperarão de forma magnificente. 6. Quando não tiver condições para comprar um casaco muito caro, imagine que o está vestindo, sinta a sua maciez e beleza, admire-o e acaricie-o, continue a vesti-lo mentalmente que acabará por possuí-lo, sem saber por que e como. 7. Carregue novamente suas baterias espirituais e mentais pela prática do silêncio, recitando, silenciosa e vagarosamente, os Salmos 23 e 91 e admitindo que a paz de Deus flui beneficamente através de sua mente. 8. Durante uma tempestade no mar ou no ar, admita silenciosamente que o amor de Deus o envolve completamente, que você ficará em paz.
9. Pratique o silêncio com um sentimento de grande expectativa e atenção vital para que possa receber as dádivas de Deus, assim como também todas as riquezas do céu e da terra. 10. Leve uma vida agradável, procurando ver a presença de Deus onde existe discórdia, doença e dificuldades financeiras, tornando-se assim imunizado contra tais situações desfavoráveis. 11. Proclame que Deus tem a resposta para tudo e que você está sempre com Ele, assim você terá também a resposta e receberá a solução divina para todos os problemas. 12. Ao praticar o silêncio, você se desliga mentalmente de todas as visões, ruídos e objetos exteriores e passa a considerar a realidade do desejo satisfeito. Ao proceder desse modo, o poder de Deus se projeta sobre você, levando-o a experimentar a alegria da oração satisfeita. Fim.